Bom dia, povo de Deus. Deus abençoe a todos. Logo, eu só fui trocar a gravata, mas no outro pequeno vídeo eu destruí os travecos, os gays, tudinho os LGBT, mostrando dentro da palavra de Deus que eles não são de Deus, são do diabo. E só basta você abrir a visão. Teve o evento do Dia das Crianças no mundo todo, os pais e os avós héteros levando seus filhos, seus netos para comprar presente, para passear, para tomar um açaí, um sorvete, enfim, tudo isso. E os travecos, os travestis, os gays, os LGBT, os lesbianos, e todos eles, você não viu nenhum, porque é maldição, é abominação diante de Deus, e eles não podem ter nada senão as práticas pecaminosas deles, falar satanista. Bom, e agora nós iremos falar da parte espiritual, pesadamente, do chamado. Eu estava carregando o microfonezinho aqui, que ontem, quando eu estava falando dos travecos aí, do mundo todo, que eles são do diabo e são. Por isso que as autoridades não querem que você fale, por causa disso, para não mostrar que eles são. Mas eu falo porque eu não, as autoridades, para mim, nada não vale de nada também. Estão tudo mortos aí na mão do diabo. É só ver, você está vendo delegado, juiz, desembargador, tudo tombando na sarjeta na mão de PCC, de criminosa, é porque não são de Deus e estão tudo mortos também, que não bolsonarismo, Trump e tudo mais. Mas vamos lá. Quando tu estava falando dos gays, aí descarregou o microfone, aí tive que. Eu estava ali, eu estava falando dos gays, descarregou o microfone, eu tive que parar para carregar um pouco, que ele é negócio de Bluetooth e tem que ficar carregando, então ficar de olho ali na luzinha para ver se não. Se ele descarrega, eu não vejo, aí eu fico falando aqui, não sai nada ali porque a peça está encaixada ali. Então, é da pérola aos porcos aí. Bom, como vocês têm um chamado grande diante de Deus, um chamado grande, né? É fácil detectar isso aí, tá bom? Não é coisa de outro mundo, não. Mesmo tu fazendo todas as coisas certas e tudo dá errado, né? Tu quer um emprego, uma coisa, enfim, e mesmo tu certo, fazendo jejum, fazendo tudo diante de Deus, indo para a igreja, e tudo dando errado, né? E tu quer um esposo, ou então o homem aí quer uma esposa, claro, do sexo oposto, que é a coisa de Deus natural, e aí tudo começa a dar errado da mesma iguala, né? Então, é um sinal que tu tens um grande chamado diante de Deus e que Deus te separou para. Eu botei a cantora Gazela Silva aqui porque ela tá ali na TV, tava cantando e eu parei, travei para poder vir para cá. Na verdade, ela já tá. Eu acho que a última vez que ela pregou, ministrou e tudo mais, já tá com uns 3 anos, que os canais dela é tudo YouTube, tudo tá parado. Não coloca mais nada e tudo mais, é mais ou menos assim. Mas só que quando eu vivi os demônios lá dos PCC e tudo em São Paulo, me atormentando de dia e de noite, papocando com moto, com tudo, dentro da minha cabeça, ela me ajudava muito espiritualmente, pregava e falava ao meu coração, e aquilo ia me ajudando de tanta tormento e papocaria dos demônios. E mesmo que ela já está com uns 3 anos sem gravar, o canal do YouTube aí dela tá parado, a rede social lá, o Facebook dela, já era para estar com milhões e milhões, tem 600 mil, parece 600 e tantos mil, aí tá parado há uns 3 anos, e o Instagram dela tá parado lá, e teve uma vez que eu perguntei a ela lá no Instagram, e ela disse que devido a ela estar na faculdade, então ela não está com tempo para fazer essas coisas, e infelizmente é uma tristeza e lamentável, porque
é uma perca muito grande que ela, eu comparo, por isso que ela tá ali na foto ali, de cinza ali, ó. Porque eu comparo ela como uma dessas minas aí, top na pregação e na ministração da palavra, e quando ela abre a boca, o céu desce, né? Então aqui a cantora Graziela Silva, do Instagram, do Facebook e aqui do YouTube. O canal do YouTube dela, eu creio que já era para estar para 100 mil para lá, e olhe lá se não fosse milhão, dependendo da entrega dela dentro de Deus, e só tem 8, 10 mil, parece que nem 10 mil tem, porque parou e já está com uns 3 anos que ela não coloca mais nada. Então a tendência é não subir nem fazer nada. É como eu aqui colocando o bom, o ruim, eu falando dos gays que não são de Deus ou não, dos bolsonaristas e tudo mais, e de todos eles, e não tá subindo canal nem nada, nem visualização. Imagina o dela que só colocou aqueles vídeos lá e não fez mais nada, então fica parado, nem chega a seguidor, nem faz nada, porque o algoritmo, que é a mente do diabo, ele só gosta de fluxo, que nem Cracolândia e essas coisas de droga, de noitada que nunca para, nunca dorme. É assim, o fluxo movimentando. Então, é que não algoritmo, que é a mente do diabo. Se não tiver ali no fluxo ali, cara preta, tatuagem, balança bumbum e tudo mais, aí não vai para frente, porque ele gosta de fluxo, de pecado. O algoritmo é uma mente satânica do diabo, então ela funciona com pecado, né? Quanto mais pecado, mais ela funciona, entrega até para ti, por exemplo. Se tu pensar na estética igreja, pensou no vídeo dela para lá no X-Vídeo, aí quando tu vai no Google ou no Facebook, até no Instagram, tá lá, estética igreja, de repente aparece, ou seja, a mente satânica do algoritmo é isso aí. Ele, quanto mais pecar, mais ele trabalha até te dando coisa sem tu pedir. Por exemplo, se tu olha, pensou no celular ou qualquer coisa, é quando a fé tu entra no Instagram, em todos os lugares, tá lá cheio de celular, então se tu não falou nada, só pensou, então, é a mente do diabo que está trabalhando assim, e conseguiu também adentrar a nossa mente, como adentrou lá no Pedro. Basta você olhar o apóstolo Pedro, né? Que ele, Jesus disse várias vezes com ele: tu vais me negar, aparta-se de mim, Satanás, tu é pedra de tropeço para mim, enfim. E não era o apóstolo Pedro, um homem cheio de Deus. Então, infelizmente, o diabo também nos usa, tá bom, meu irmão? Não é porque é crente, mas infelizmente o diabo nos usa como o diabo do espírito de traveco do bolsonarismo, que está usando os irmãos e tudo, para ficar mito, capitão, meu coturno, meu herói, o Donald Trump, meu bandeira dos Estados Unidos, meu isso, meu dólar, e tem, ou seja, esse espírito de traveco, de coisa estranha, que não procede da parte de Deus. Agora veja, ele briga pelo mito, pelo capitão, pelo Trump. Agora vê se ele é assim por Jesus Cristo. Jesus Cristo, meu amor, minha vida, meu Salvador, meu tudo, gritando para a humanidade e as redes sociais ver. Não, não, porque é espírito de gay, do diabo, espírito caído. Bom, e como você sabe que você tem um chamado, um cafezinho está aqui, né, irmão? Graças a Deus, eu comi com o cuscuz, com uma linguiçazinha daquela defumadazinha um pouco ali, trouxe o café que sobrou um pouco para cá, foi tomando aqui. Bom, e você sabe que tem um chamado forte, quando você vai botar para pregar aqui, ou orar em casa, ou qualquer lugar, de repente começa a passar os aviões, a vizinha começa a falar que nem está seduzindo, os gays, as motos, os carros de fruta, os carros de ovo, os pancadão, de repente tudo se liga ali. Pronto. Você tem um chamado forte diante de Deus, e os poderes do diabo agora ficou louco e está tudo bagunçando tudo, porque quanto mais barulho ele fizer, menos as pessoas vão receber a transpiração do Espírito Santo aqui. Pronto. Deus já está até me abrindo a minha máquina, essa máquina aqui que ele colocou aqui, aqui não sai daqui. Pronto. E é um sinal, né?
que você não vê nem todo mundo com isso, não, não é todo mundo não. Então foi Deus que colocou aqui. É raro você ver uma pessoa assim. Então foi Deus que selou já aqui, que nem selou Caim, selou, botou na testa e disse que quem matar ele vai ficar mais maldito que ele. Então aqui é eu, é Deus que fez isso aqui, né? Parece até que foi uma bala do Donald Trump, uma facada do Bolsonaro, uma facadinha, não, mas não foi. Aqui foi Deus. Eu posso arrancar o cabelo todinho que vai ficar aqui, porque é um sinal de Deus. Foi Deus que fez e eu não sei dizer porquê, mas talvez que seja pela pregação da palavra, né? Então, Deus já vai abrindo a nossa mente para a gente falar aqui, né? Até mesmo quanto o Bolsonaro, quanto o Trump, quanto a todos eles, né? Não anda com todos os armamentos da terra e as guerras da terra, tudo do lado dele, né? Porque levou uma balinha na orelha. Então, Deus já vai abrindo coisas grandiosas que não é nem sua, né? Então, então é um chamado forte que você tem para isso, tá bom? Deus abriu a minha visão, andei no comércio, aí Deus abriu a minha visão, aí eu vi os casais héteros lá, tudo com seus filhos, as crianças, a coisa mais linda do mundo, aí eu procurei todos, os meninos, os travecos, os gays, os lesbianos, e LGBT, tudo isso aí do diabo, e não vi eles. Então, é Deus que abre, tá bom? Deus vai abrindo a nossa mente e colocando para a gente destruir as obras do diabo, e é bom falar na Bíblia, tá bom, meu irmão? Não é só eu vou tirar um pouco a gazela assim, que eu nem queria tirar, porque eu sei que tá, mas eu não acho aqui, então eu vou buscar aqui juntamente com vocês. Bom, e o que eu quero falar está em 1 João, capítulo 5, já que eu não leio a Bíblia, que nem eu disse a vocês, eu não estou lendo mais, que nem eu li ela todinha do início ao fim, inclusive eu não li mais, né? Aí ela está parada aqui, que está marcada ainda, que eu estou no livro de Josué, capítulo, ou é no 17 ou no 18, eu parei, não li mais, então já está com alguns meses que eu nem li mais, então eu só estou lendo assim, esse pouquinho aqui que nem eu estou transmitindo aí, só isso. Até nisso, eu também e fiquei do lado do diabo aí, né? Porque se para de ler e fazer as coisas de Deus, então tá do lado do diabo, né? Mas vamos lá. Bom, mas pelo menos eu tô do lado do diabo, mas morrendo com ele e destruindo ele. Então ainda tem um lado bom, né? Porque eu não tô lá maus PCC, nem maus beberrão, nem maus lulistas, nem maus bolsonaristas, nem maus trumpistas, nem mais nenhum, nem ninguém. Então, mesmo morrendo aqui sem a palavra de Deus, mas eu estou matando eles tudinho, porque eu estou bloqueando tudo diante de Deus, claro, e louvado seja Deus. No livro de 1 João, capítulo 3, vai a nos dizer: bom, verso 8, né, capítulo 1 João, capítulo 3, verso 8, vai dizer que o Filho de Deus, para isso se manifestou, para destruir todas as obras do diabo. Não é só uma, não, do PCC, não é toda, tá bom? Do Donald Trump e de toda. Pronto, eu falo coisa aqui do mundo inteiro, né? Então, é todas as obras do diabo, tá bom? Não é só ali limitado aqui a Maceió, município de Maceió, não é só isso aqui, não. É o mundo todo. Agora Deus passa a destruir através de nós todas as obras do diabo de uma só vez. Glórias a Deus e louvado seja Deus. Bendito seja Deus por isso. E deixa, como eu disse a você, você tem um chamado. Aí quando você começa a gravar e falar das escrituras, ou jejuar, ou seja como for, aí o diabo vai botar todos os maquinários, todas as pessoas e tudo mais, de carro de ovo, é o carro de fruta, é o quentinho, aí é isso. Agora não é, tá bom? É o diabo botando as máquinas, movimentando para você não passar a mensagem. E não, e claro que vem os motoqueiros, vem os funk, vem os carapetas, vem tudo, ou seja, é o diabo fazendo esse movimento para não chegar limpamente aí aos ouvidos dos irmãos. E você precisa detectar esse chamado diante de Deus que você tem, tá bom? E se eu estou passando aqui, eu poderia ficar só para mim, não, mas eu estou passando para você pegar o seu também e ver do porquê que as coisas dão tudo errado, mesmo você estando certo, e você vê o vizinho ali todo cheio de tatuagem, todo cheio de PCC, com moto, com carro papocando e tudo mais,
e cheio de Bolsonaro, cheio de Lula, enfim, é porque você foi chamado para Deus para estar com a riqueza no céu, e ele que não suba o céu dali só para juntar a riqueza da terra, depois o diabo dá um chute no rabo dele e joga para o inferno, e a riqueza dele ele não leva. É isso aí, tá bom? Aleluia, igual a Deus, pode se manifestar aí, louvado seja Deus, né? Bom, em Mateus capítulo 16, a gente vai lá também para ver o que é que Jesus está falando, né? Mateus capítulo 16. Como eu disse, tá bom, meu irmão? Você tem um chamado grande, o diabo vai fazer todo tipo, cachorro, passarinho, tudo, tudo. Até os galos aqui não param de cantar. Os galos a gente sabe que só canta até 3 horas da manhã de madrugada, mas aqui é 24 horas, até. Não, claro que não é galo, tá bom? É só as máquinas do diabo fazendo isso para tirar toda a tua concentração. Mas claro que não é galo. Galo não fica assim, sem parar, cantando direto, né? Então, é isso aí. Eu tô até te passando também já a visão pesada, né? Bom, em Mateus capítulo 16, vai dizer. Mateus capítulo 16. Bom, o Papa, esse sem vergonha do diabo aí, que foi se esconder lá no rabo do Donald Trump, lá das máquinas pretas agora, ele é de lá. Ele disse que o apóstolo Pedro é o primeiro Papa, né? Não, mas o apóstolo Pedro tem a mulher, tem a família, tem tudo. Então, os papas não têm. O que o Papa tem é o Espírito de Cristo. Então, ele não tem nada a ver com o Papa. E tem mais essa. A Bíblia aqui nunca mencionou apóstolo Pedro carregando de imagem, cimento e gesso nas costas, pedra de pau. Então, o Pedro não foi Papa, não. Quem é Papa e gay do diabo eles aí da Igreja Católica. O apóstolo Pedro e esses homens aqui é tudo de Deus, também é tudo de Deus. Então, no verso 18 de Mateus 16, vai dizer: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ele. Aí vai dizer: E eu te darei a chave do reino do céu, e tudo o que é ligado na terra será ligado no céu, tudo que é desligado na terra será desligado no céu. Pronto. Então, aqui está vermelho, é Jesus falando, tá bom? Está vermelho aqui, é o próprio Jesus falando. Então, como é que ele pega esse contexto aqui, esse texto fora do contexto, e diz que Jesus está dizendo aqui que o Papa construiu a primeira igreja, não, quem construiu foi o diabo, a adoração de imagem foi o diabo que construiu. Que a gente já até pegou aqui que o Papa é a besta do Apocalipse e tudo mais, juntamente com todos esses lixos aí de Bolsonaro e tanto tudo mais. São a mesma iguala, são a mesma iguala. Bom, é só você olhar, tá bom? O Bolsonaro com o bolsonarismo, com o numerado bolsonarismo. Né? Ele estava com todos os profetas, Vadamiro, Macedo, Malafaia, R.R. Soares, pastores, senadores, tudo do lado dele ali profetizando e orando. Era canal, era missionária, essa aí de profetização de todo tipo aí. É porque o diabo está querendo esconder para não falar, tá bom? Que não é de Deus, tá bom? Essas profetas aí que ficam aí nos YouTube profetizando direto, todos eles agora passaram a profetizar em prol do bolsonarismo e do Bolsonaro, né? Então, e o Bolsonaro anda cheio de policial, cheio de coronel e general, né? E porque tomou uma facadinha, só uma facadinha de nada porque tomou. Então, e porque perdeu as eleições. E bom, ali foi a facadinha, mesmo com as orações dos profetas de tudo do lado dele, levou a facadinha de nada, né? E com policiais, com tudo, levou, porque o correto era o cara nem chegar perto dele de tanto policial e bala, né? Então, mas chegou e deu uma facadinha, só uma facadinha que nem deram na orelha de Trump, só uma balinha de raspão aqui, daí
aqui eu vou virar aqui a orelhinha, aí tu atira aí, terrorista. Aí dá um tiro aí de raspão aqui, só de raspão, para dizer que eu levei um tiro aqui para ganhar as eleições, e dá uma facadinha aí, Adélio. Os policiais tá aqui, mas vai fazer de canto que não tem policial, e dá uma facadinha aí, com a faca daquela que quando faz assim, aí ela entra para dentro do cabo, todo na mola, e quando puxa ela sai para fora de novo, para eu ganhar as eleições, então é isso aí, tá bom? Porque a gente vê os atiradores nos Estados Unidos quando chegam nas igrejas, em todos os lugares, no shopping, nos colégios, eles saem papocando e matando todo mundo ali, metendo bala. Então, e como é que o cara vai dar só uma balinha na orelha do Donald Trump, só uma, não, nem nos cabelos dele estranho deu, né? Só aqui na orelhinha, só uma balinha de raspãozinho aqui, porque devia ser logo na titela aqui. Toma, você vai sair, seu vagabundo, ladrão. Amém ou não amém? É ou não é, né? Porque o cabo ia morrer, não sei nem se morreu, não sei dessa safadeza do diabo, que eu não assisto não, só vi na internet aqui, mas eu tô tirando onda por causa disso, mas eu não fui nem analisar e nem ver facadinha de Bolsonaro, nem nada, só sei que tá aqui na internet, então eu tô falando baseado no que tá aqui, mas eu ia olhar e ia estudar para ver como foi isso, eu não sou otário do diabo não, para perder meu tempo com isso não, né? Mas vamos lá, né? O cara sabia que ia morrer, né? Nessas alturas mataram o cara, o atirador, não sei nem dizer se mataram, eu não sei como é. E então, já que vai morrer, dá logo na titela, logo um tiro de 12 e tudo mais, para papocar logo tudo. O correto é esse aí, né? Mas quando não deu assim não, porque eu tenho medo de você dar um tiro e pegar na minha titela. Deixa eu virar assim, quando eu tapiar que eu tô falando, virar aqui, arabichecha, arabachura, nabastai, detego, landebuco, landetai, dá um tiro aqui de raspão na minha orelhinha, aí eu ganho as eleições dos Estados Unidos, ficou mais poderoso da terra, meu irmão, que é tudo safadeza do diabo, meu irmão, é tudo safadeza do diabo, meu irmão. Pronto, vocês viram que Deus abriu até a visão de tudo isso aí, tá bom, meu irmão? Como é que o cara é criminoso, é matador e vai dar um tiro no cara na orelhinha, uma facadinha de nada, meu irmão, ele vai logo... Se o Adélio ou o Lula mandou matar o Bolsonaro, o Lula, ponto. Se o Lula mandou matar o Bolsonaro, o PT, ele não ia com uma faquinha, é só uma faquinhazinha, não, ele ia botar os pistoleiros do PCC, que nem disse que os PCC é do Lula, pronto, ele ia botar os pistoleiros dos PCC, e todos os pistoleiros, só uma facadinha, aí pronto, e aí é para tirar onda mesmo, dos maquinários que tá aqui também querendo falar, e tomar a voz, então é isso aí, tá bom? Não, o Lula, ele disse que foi o Lula que mandou fazer isso, né? E que o Lula é do PCC, que lidera o PCC é o Lula, pronto. O Lula, cheio de PCC, né? Ele diz que o Flávio Dino, que agora é ministro do STF, foi lá nas favelas no Rio de Janeiro visitar, e ele disse que o Dino foi lá plantar os traficantes no Rio de Janeiro, que é comparsa dele com o PT, com tudo, pronto. O Dino e o Lula é tudo amigo desses caras da pesada que mata policial, mata delegado e tudo aí que a gente vê, né? E como é que o Lula vai mandar? Não, Adélio, vai lá, só deu uma facadinha. Só uma facadinha. Uma facadinha no teu buchinho, só uma facadinha no teu buchinho de ladinho. Cara, faz favor, né, meu irmão? Se o Lula tivesse mandado, ter mandado fuzilar logo ele até a arma de bala, matar até a arma dele. Aleluia, a Deus. Então, vamos ser justos justamente na hora de falar, tá bom, meu irmão? Qual é um homem que nem um Lula ou um desembargador, ou seja que for, ele tá sabendo que vai mandar fazer isso e ele vai correr o risco de ser excomungado até morto e morrer na cadeia. Claro, né? Porque vai ser descoberto tudo, né? E como é que ele vai mandar dar uma facadinha, meu irmão? Ele ia logo mandar fazer que nem o Teori de Javá, que mexe aí no avião dele, cai lá e morre lá dentro do mar. Então é assim, tá bom, meu irmão? É assim, né? Vai lá, PCC, mata o delegado, enche ele de bala lá em São Paulo, um dos maiores delegados de São Paulo, e enche logo ele de bala, fuzila ele de bala. Então é assim, mesmo que descoba como foi que foi feito aquilo ali, 20, 30, 40, 50 PCC, mas é assim que se faz, tá bom, meu irmão? Se o Lula quisesse fazer
e o Lula quem manda no PCC, então mandar fazer desse jeito assim, não era só uma facadinha para sujar tudo, o Lula perder a campanha, perder tudo, eleição, presidência, e ele ganhar numa facadinha, não é assim não, tá bom, meu irmão? É logo na bala mesmo, logo no fuzil, logo na metanca, que nem fizeram com o Malafaia, parece que deram os caras ver cheio de armamento pesado para cima dele, então é assim, tá bom? Bom, a gente tem mais essa, né? O Malafaia é um homem de Deus da pesada, e porque houve aqueles problemas lá de bala, ele anda com as pessoas tudo fortemente armadas, e os caras veem de fuzil e tudo, e aquele confronto ali, então, se é de Deus, que negócio é esse que é de Deus? E qual é a lógica de Deus naquilo ali? Se... Aleluia, graças a Deus, te vira aí, aí, te vira aí, é teu, diabo, é teu, essas máquinas pretas é tua, diabo, essas máquinas pretas é tua de Bolsonaro, essas máquinas pretas de bagunçaria é tua de Bolsonaro, né? Então, isso aqui, ó, se o Malafaia é só pegador da palavra de Deus, pega essas meninas e bota para pegar a palavra de Deus e louvar, né? E o que tem a ver os PCC, os criminosos, encher ele de bala? Tem nada a ver, né? Então, se querem fazer isso é porque ele vive envolvido em coisa da pesada, tá bom, meu irmão? Não é na palavra de Deus ali não, tá bom? Pregando aqui, tá bom? Bom, o Donald Trump pode ser que o diabo toque nas partes íntimas dele lá, e esse galego aí do Brasil, ele tá falando muitas coisas pesadas das máquinas feitas da gente, e descobrindo nossos segredos na terra tudinho. Aí pode ser que ele se junte com o policial dentro das máquinas, dentro das paredes, policial preto e tudo mais, e criminoso preto e tudo mais, para querer me matar, né? Mas por quê? Porque eu tô falando aqui a verdade desse filho do diabo aí, tá bom, meu irmão? E todo mundo tá vendo, tá bom? É pro mundo todo ver, né? Mas só que ele não, até o momento ele não vai conseguir fazer isso, porque quem tá aqui na direção é Deus, deixando eu fazer isso para todo mundo ver, porque tudo tem um propósito, é para todo mundo ver que eles são do diabo. Então a pessoa volta e logo para Deus vai buscar Deus. Então ele pode botar policial, pode botar maquinário, pode botar feiticeiro, macumbeiro, pode botar o que for, que nada pega, porque aqui é um propósito de Deus para a humanidade ver, tá bom? Se Deus permitiu que o Bolsonaro levasse facadinha, só uma facadinha, e os profetas dele, tudinho ali, tudo das igrejas, tudo que estava com ele, deixou ele cair da presidente e não ganhar como presidente e ser reeleito como presidente, então é porque Deus quer te mostrar a visão que não é de Deus, tá bom, meu irmão? Que não é de Deus, tá bom? Ai, é porque o Lula mexeu nas urnas, aí ele foi com o STF lá do Alexandre de Moraes, esse careca, cabeça de ovo, o Lula barbudo, o Lula cachaceiro, o Lula sapão, enfim, ele fica botando um monte de apelido aí, que nem a gente vê, né? Então, aí mexeu nas urnas lá, fadou as urnas, e por isso que ele ganhou. Não fadou as urnas nada, rapaz, porque eu abomino vocês e Deus também, por isso que derrubou vocês. Aleluia, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus, tá bom? É por isso que a gente tá derrubando vocês, aí, ditadores. A gente, Deus, principalmente, é por causa dessa bagunçaria, esse lixo que vocês estão fazendo na terra, rapaz. É por isso que a gente tá derrubando Bolsonaro, Trump, e vai derrubar tudo. A tendência é derrubar tudo, derrubar tudo, hein? E tem mais essa, tá bom, meu irmão? Eu ia falar sobre as perseguições lá no Nigéria, na Somália, e em todo o mar que ele tá matando os cristãos, tá bom? Aí como já tomou muito tempo aqui, aí vocês não vão saber sobre isso, então eu vou fazer outra pregação sobre isso, tá bom? Mas já que a gente tá falando aqui dele, vamos falar, né? E o diabo tá querendo apagar aqui para não falar, tá bom, meu irmão? Já passou com as gritarias para não falar. Ele passa, o diabo passa com isso, aí apaga, e aquilo que eu tô falando aqui, eu não consigo mais raciocinar. Então agora é necessário. Desce, Deus! Desce, Deus! Desce, Senhor dos Exércitos! Desce! Bota a minha máquina no lugar para eu pegar, para eu falar de novo. Desce, Deus! Passa, Deus! Desce, passa, Deus! Desce, passa, Deus! Desce, Deus, passa, Deus, desce, passa, bota a minha mente no lugar para eu pregar de novo, Deus, desce. Tem que ser assim, não tem jeito, tá bom? Agora, esperar Deus descer
para poder voltar para falar dos encantadores de serpente e jumenta, tá bom? Porque quando ele passa aí com essas gritarias, ele sai roubando a minha mente, que ele tá conseguindo fazer isso, tá bom, meu irmão? Por quê? Eu não sei, tá bom? Então vamos esperar Deus descer, Deus passar. A besta do Apocalipse, o Papa, ele diz: passa, Maria, passa de banda, passa do lado, passa atrás, passa no meio. Não, não, passa, Deus, passa de banda, passa na frente, Deus, passa no meio, passa na retaguarda, passa em todo lugar, Deus. Bom, Deus está colocando de novo a minha máquina no lugar, que a minha máquina não é do diabo não, não é de PCC, não é de Trump, não é de nada não. Então, coloca no lugar aí, Deus, coloca de novo no lugar aí, que eu não tenho nada com essa mulher, nem cangamento com vila, nem com moto de Bolsonaro, nem com nada não, Deus. Coloca aí, coloca a minha máquina no lugar de novo, Senhor. Bom, o diabo do Donald Trump estava querendo apagar e passou aí com as máquinas para apagar. O gay do Donald Trump e dos Bolsonaro. Porque o homem de Deus, ele só vai falar de Deus, tá bom, meu irmão? E da grandeza de Deus, tá bom? Ah, Milton, capitão, meu coturno, meu Messias. Então é gay. É gay, ele pode ser de gravata, ele pode estar com a Bíblia, ele pode estar com o que for. Se ele tá assim, ele é gay. Ele é gay. É gay do anticristo, do Bolsonaro, tá bom? Bom, e a gente tá falando da besta do Apocalipse, do Donald Trump, a besta do deserto lá, que é do deserto. Os Estados Unidos se consideraram o deserto, que saiu do deserto, pronto. Ele está com todos os aparatos de guerra, uma parte, né, na Venezuela, né? Ele está colocando uns navios lá para pegar a venezuelana e levar para lá para não morrer com fome, com bomba e com tudo, não, né? Então, é isso aí, Deus, é isso aí. Coloca num lugar para falar, né? A Venezuela é a maior bacia de petróleo do mundo, tá bom? Tem um outro lugar que é comparado a ela, parece que é a Arábia Saudita, parece, que também tem aquele rei, aquele sheik tudo lá, que é dono de todos os ouros, que ele é dono de tudo lá também. A Arábia Saudita parece que é uma das maiores, mas a Venezuela é a maior do mundo, bacia de petróleo é lá. Então, Donald Trump, movido a Satanás, ele quer derrubar Nicolás Maduro, derrubar tudo ali, para pegar as bacias de petróleo, e agora vai ser americana. Pronto, é só isso, tá bom? E se terminar ele se injuriar e querer pegar a Amazônia para tirar esmeralda, joia, ouro e tudo mais, se o diabo tocar nas partes íntimas dele do Elon Musk, ele também ou faz ou tenta fazer isso, tá bom? Talvez não consiga fazer porque eu já estou levando Deus para lá para prender a força desse gay do diabo e de todos eles aí, tá bom? Mas se não, ele faz tudo isso aí, tá bom? Para ficar com toda a riqueza para ele, através da força da bala, do sangue e tudo mais, né? Agora me diz aí, quem está do lado dele são os PCC? São os Comandos Vermelhos? São aqueles criminosos lá onde as minhas irmãs moram? Kiara Vitória, Kete Teixeira, Cleme Maciel. E tem umas mulheres maravilhosas lá no Ceará que estão dominando lá, gangue de PCC e tudo mais, e destruindo tudo. São eles que estão ali na frente do Donald Trump fazendo aquilo ou são os policiais? São os policiais, né? Pronto. Os policiais são do diabo e vão ser mortos tudinho de uma vez só quando Deus determinar o momento certo, tá bom? Bom, eu não estou dizendo todos os policiais, tá bom? Tem aqui um subtenente, o nome dele é Dionei, e ele vive pregando a palavra de Deus. Então esse talvez se escapa, tá bom? Pode ter outro policial lá do Trump lá, que ele foi para a guerra, mas ele jogou o fuzil lá dentro do lixo, dentro do barro, e tá só tapeando lá e não vai dar um tiro em ninguém, né? Pronto, esse talvez se escape, tá bom? Agora todo aquele que saiu ferozmente, bajulando e balançando as partes íntimas do Donald Trump, velha podre do diabo, e foram para lá para beber sangue, todos esses Deus já matou e agora só falta enterrar. Tá? Amém? Glória a Deus. Tá? Ou você acha que Deus quer beber o sangue desse povo tudinho aí?
Vamos ver se Deus quer beber o sangue desses venezuelanos tudinho, dos povos da Ucrânia, da Coreia do Norte e todos os lugares. Vamos ver se Deus quer beber aqui. Vamos ver se é Deus que está bebendo o sangue deles aí. No livro de João, capítulo 3, mais precisamente no verso 16, Deus vai falar se é ele que está bebendo esse sangue aí ou se é o diabo, tá bom? E antes de falar aqui, nós vamos falar da Somália e da Nigéria. Parece que está havendo essa carnificina de morte dos irmãos, né? Então, cadê que ele se levanta para matar os gays tudinho, né? Cadê que ele se levanta para matar os bruxos e todos eles, os macumbeiristas, né? Cadê que ele se levanta para matar os bolsonaristas? Não, a gente tá com ódio de bolsonarista, vamos matar assim, só o modo de dizer, tá bom? Não, né? É para matar os irmãos, né? Então, Adolf Hitler se levantou para matar os irmãos, os hebreus, os judeus, tudinho, né? Então, é isso aí, tá bom? O diabo quer, na força das máquinas, dos policiais, que são os policiais que fazem isso, é como eu estou dizendo, não é PCC não, são os policiais, esses que estão mortos aí com o Bolsonaro, com o dono de Trump e com todos eles, tá bom? O presidente dá ordem com os generais e eles vão lá e fazem essa carnificina, tá bom? São os policiais do diabo, tá bom? Então, por que eles não fazem isso com os PCC, com os gays, com os beberrões, chega nas praças, tá cheio de beberrão, cheio de drogado, não mata tudinho, não faz isso aí, porque o que é certo é certo, o que é certo é certo, dá o diabo que é do diabo e a Deus que é de Deus, porque ele não faz isso nas praças com os beberrões, com os drogados, na Cracolândia, chega ali na Cracolândia e faz que nem aquele triste feio lá no Carandiru e mandou matar tudo lá dentro, porque ele não faz isso na Cracolândia, e só faz com os irmãos, então, por quê? Porque o diabo, ele quer a terra assim para ele, tá bom? Ele quer tirar os irmãos da terra na força da violência da polícia, da bala, e agora quer deixar o mundo aí, que nem tá da Cracolândia, dos gays, de tudo isso aí. É o diabo que é isso aí, tá bom? É que nem a outra pregação que eu vou fazer em outro tempo, é sobre os caras pretas de tatuagem, os corpos e as caras pretas de tatuagem, e mostrar dentro da Bíblia Sagrada o que tu sois diante de Deus, que essas meninas são, e todos vocês, e o que é que o diabo está fazendo na cara desse povo, que é para ele não ser mais, ou seja, o que é a imagem e semelhança de Deus, o que é o brilho resplendor do Espírito Santo, a morada e a habitação do Espírito Santo, o diabo está cagando com tatuagem preta, pince e tudo mais, e agora a pessoa está parecendo um bicho, então é isso aí, tá bom? E façamos o homem, assim disse Deus lá no Gênesis e no início, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Aí o homem foi feito assim que nem eu estou aqui, né? Eu estou parecendo um beberrão, tô? Eu tô parecendo um drogado do PCC. Bom, eu sou feio, tá bom, meu irmão? Eu tô falando de mim. Agora imagina essas meninas, pronto, né? Ela, né? E tem outras pessoas por aí que é mais bonita que eu. Só tô falando assim, né? Então, eu tô parecendo um gay do PCC, ou traveco, ou beberrão, ou um macumbeirista pai de santo que anda de saia. Claro que não, né? Tá parecendo uma pessoa de Deus, uma imagem e semelhança de Deus, né? É essa a lógica, né? Bom, claro que eu sou feio, né, meu irmão? Não tô dizendo nada de bonito, não, mas é só a lógica que uma pessoa posturada diante de Deus, uma pessoa equilibrada dentro da palavra de Deus, né? E até falando palavras que você está vendo que eu sou semi-analfabeto, eu estou falando assim, então é Deus que está falando até comigo essas palavras, assim, que você acha que sou eu que sou estudado, mas eu não sou estudado coisa nenhuma, tá bom, meu irmão? Eu não fiz curso de teologia, nem de faculdade, nem de mestrado, de doutorado, de igreja, não, tá bom? É quem está falando aqui é Deus, porque eu sou semi-analfabeto, tá bom, meu irmão? Pedro era analfabeto, parece, né? Então, eu sou quase que nem Pedro, um analfabeto. Então, é Deus que está aqui botando as palavras para falar contra ele, estudinho aí, tá bom? E por isso que o diabo tá ligando as máquinas tudinho, os vizinhos tudinho, que não tem interessante que não trabalha, deveria pelo menos trabalhar e fazer um curso, uma faculdade, mas não trabalha. É 24 horas aí, então é isso aí, tá bom, meu irmão? Sempre as mesmas falas, sempre as mesmas pessoas, tá entendendo? Então, não para, né? Então, quer dizer, não faz curso não trabalha, não faz curso de enfermagem, não faz mestrado, não faz curso técnico, não trabalha, não faz nada não, então é isso aí, tá bom? Então tudo ligadinho aqui perto de mim. Ah, não, eu quero tirar você da palavra. Ah, não, eu tô aqui porque o diabo me colocou para tirar você da palavra de Deus. Ah, não, eu tô aqui porque você é tirado da palavra de Deus. Então é isso, tá bom mesmo? De que deveria estar fazendo um curso, né? Um mestrado, uma faculdade. Eu não, porque eu tô no aleijado, mesmo já todo arrombado, então a minha vida não tem sentido mais, tá bom? Mas ele estuda aí, que tá
sempre toda hora, todo momento falando das mesmas pessoas, então deveria estar fazendo curso, uma faculdade, ou pelo menos trabalhando, né? Essa é a lógica que eu trabalhava quando eu era bom, quando eu tinha saúde, então eu não ficava em casa assim não, tá bom, aposentado, não, eu ia trabalhar, né? A minha ex-esposa ia para um canto trabalhar, e eu trabalhava próximo a ela, não perde construção, então era assim, a lógica é essa, que só vinha de noite, né? E eu ainda estudava, então às vezes eu ia da escola lá para o colégio, então... E que negócio é esse? Então, para você ver, né? Até nisso. Por quê? Porque você tem um chamado, aí o diabo botou todo esse lixo aí perto de você para te sugar. O diabo sabe, tá bom, meu irmão? Aqueles magos, aqueles 3 magos lá, que foi ver Jesus e estava guiado pelas estrelas lá, que Deus foi permissão de Deus, tá bom? Aí quando ele chegou lá, ele viu Jesus através das estrelas, que até os comandantes lá, os Bolsonaro e o Trump, queria saber também, mas só que não tem a visão, aí só eles têm que foram lá e viram Jesus, né? Aí eles viram que a palavra de Deus, quando ele chegou lá, aquela estrela lá estava iluminando em cima de Jesus. Pronto, é mais ou menos assim, né? Quando o diabo vai fazer um show aí, o diabo vai fazer um show, aí não fica aquela seta que nem de luz nas nuvens assim passando, e você diz, que negócio é esse? Pronto, é mais ou menos assim, tá bom? Aí do mesmo jeito, só aqueles magos que estavam vendo aquilo, e os outros nenhum estavam vendo, nem Bolsonaro, nem ninguém estava vendo. Então, quando ele chegou lá perto, aí viu que era aquela luz que estava apontando ali para Jesus, e só ele que conseguia ver aquilo, porque Deus permitiu, eu não sei. Aí ele presenteou Jesus, a família de Jesus e tudo mais, e foram-se embora, cada um por seu caminho, e nem passaram lá por onde os Bolsonaro, o Trump e o César estavam, e o Papa. Eles já foram para outro caminho para não ver eles mais, porque ele sabia que era coisa de Deus, então ele ia voltar para aqueles endemoniados mais para fazer o quê? Então eles vieram por aquele lugar, aqueles povos lá de Bolsonaro, de Trump, PCC e tudo, queria saber o que era. Aí disse, não, primeiro a gente tem que ir lá e depois a gente voltamos, caro, com medo, né? Para não morrer, porque era assim também, todo tempo foi assim. Então eles foram, viram a visão, acreditaram que era Deus, que é Jesus, que a visão era real. Eles não voltaram para onde tá os Bolsonaro, nem para os Trump, nem para essa loucura aí. Eles foram para outro destino e se embora, que eles não são otários, eles não são otários não, e eu também não sou não, né? Então, como aquele show, tá bom? Que fica aí nas nuvens, né? Balança aquilo para lá, balança para cá. A gente pensa que é até uma coisa estranha do outro mundo, mas não, né? É quando ele vai fazer um show de famosão, não sei, no inferno para lá. Aí fica aquilo nas nuvens, balançando para lá, para cá. Aí a pessoa vai, aí o diabo vai guiando a pessoa para lá. Não é aqui, o inferno é aqui. Vem tudo para aqui, é aqui que vai acontecer o inferno e a bebeção de sangue espiritual é aqui, né? Aleluia, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Tá aí só para cair, diabo, tá aí só para cair, né? Que já foi dito aqui, as portas do inferno prevalecerá. Já foi dito lá na frente, a gente já leu, que Jesus, filho de Deus, veio para destruir todas as obras do diabo. E a gente está aqui também como filho de Deus. A lógica é essa, que através de Jesus, você se transformou em filho de Deus. Então você está para destruir todas as obras do Trump, do Bolsonaro e do diabo. Agora, claro, cafezinho aí, meu irmão. Agora, claro, tá bom, meu irmão? Não é todo mundo que vai ter essa visão e esse chamado, tá bom? Por exemplo, eu estou numa visão tão forte espiritual que às vezes eu penso que essas meninas não é nem só foto, porque elas estão ali tudo olhando para mim, tá entendendo? Então, a visão espiritual aqui tá pesada. Ali tem uns cofrezinhos, uns quadros na parede de artesanato, aquele negócio de que nem peneirazinha, que goma de fazer tapioca e tudo mais. Aí fizeram que nem botaram uns olhozinhos no negócio, tem um stickzinho que nem esse ali, que tá na parede, o menino fez no quadro, um monte de quadro que eu achei e botei ali, então tá tudo com o olhinho que nem tá olhando para mim, tá bom? Então a visão aqui tá maior do que talvez de vocês aí, tá bom? Digamos que Deus botou tudo agora para olhar para mim e agora tá tudo ganhando vida. Eu tenho um monte de urso ali, 2 prateleiras cheias de urso, e quando eu entro lá, aí às vezes eu penso que aqueles ursos tudinho, coelho, tudo, tá tudo olhando para mim. Então a visão aqui tá mais pesada do que para você, tá bom? É por isso que eu tô vendo coisa que talvez você não veja, tá bom? Às vezes eu penso que essas meninas não é só foto, às vezes parece que elas estão vivas ali dentro da foto, tá entendendo? Então, mas não são elas, tá bom? É o Espírito Santo de Deus, é os anjos de Deus dando
essa coisa na minha visão, para eu não ver que eu não tô só com os demônios aqui, com os gays só, não com os travecos não, tá bom? Tem coisas maiores olhando para mim e segurando essa mensagem aqui ser pregada. O profeta Abel dizia que ele era uma das testemunhas do Apocalipse, né? E do jeito que eu tô, tá tão pesada a perseguição e as visões aqui, que eu também eu tô até achando que eu também sou até uma testemunha do Apocalipse, né? Eu quero porque tá tão bagunçado o mundo que eu já tô até achando que eu também sou uma, né? Então, a Maria Marçal ontem à noite colocou lá no Facebook, não, colocou logo cedo, mas eu vi de noite, né? O louvor que ela fez, parece que é o cura aí, cura, já deu, pronto, eu tô falando aqui e ela tá ali, ó, em cima, lá na ponta. Então, é como que ela já estivesse olhando para mim, assim, se mexendo e tudo mais, mais ou menos assim, tá bom? Então, ela, que não tô vendo, como se estivesse olhando para mim ali, se mexendo, é como ela fez aquele louvor cura, né? Senhor, se a mágoa aqui dentro cura, eu sinto que as opressões dessa pessoa querem me destruir. Enfim, a pessoa diz que é da macumba, mas quando ela abre a boca, eu vejo logo Deus, tá bom? E aí, na verdade, tem hora que eu sinto até raiva, porque ao invés de eu sentir o sabor delas como mulher, eu sinto como se fosse Deus falando comigo nela. E às vezes isso me dá até raiva, porque confronta com a minha natureza de querer, digamos, ela como uma esposa ou qualquer uma outra, e aí ela fica falando, eu tô aqui, eu tô cuidando, olha eu olhando, olha eu trabalhando, aí às vezes eu penso que é até Deus que tá ali, e eu me sinto agoniado com isso também, de tanta pressão também, porque o diabo tem que sentir também que Deus tá ali, tá bom? Então, sente eu, o diabo, eu fico agoniado com isso, tá bom mesmo? Aí a Kete Teixeira que tá aqui, ó. Ei, olha para mim, espia, olha, e cantando louvor e fazendo isso. Então, às vezes eu penso que é até Deus que está ali no corpo dela ali, e eu me sinto agoniado com isso, disso aí, tá bom, meu irmão? E eu queria Deus, mas ele em cima da gente, eu com a minha esposa, a minha namorada, eu berrando e amando ela, e a gente lembrado em Deus, tá bom? Mas tem hora que ela fala que parece que é Deus, né? Que está ali dentro dela, do corpo dela, é impressionante. É impressionante o peso do poder de Deus, da palavra de Deus, né? Bom, e falando do Donald Trump e do Bolsonaro e de todos eles, do derramamento de sangue no mundo todo, né? Eles dizem que é de Deus, né? Então, agora eu vou falar o que é de Deus aqui, ó. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, perdão, meus amados irmãos. Então, você está vendo aqui que Deus amou o mundo inteiro. Não foi para matar e beber sangue nas máquinas do Donald Trump, não, tá bom? É o diabo. O Donald Trump é o diabo. O Bolsonaro é o diabo. Todos eles é o diabo para tirar as pessoas verdadeiramente de Deus. Pronto, são o diabo, são uma manifestação em poder do diabo, demoníaca, que agora o homem não vai falar mais de Deus. É capitão, é mito, é meu copaturno, é meu Messias, é meu Salvador. Pronto, é poder do diabo foi dado a eles para isso, tá bom? Bom, agora vamos ver se os maquinários de derramar sangue, nós iremos voltar para o livro de Marcos e vamos ver se os maquinários dele de derramar sangue é Deus mesmo que está fazendo isso dentro daquelas máquinas. Vamos ver se é Deus fazendo isso. Marcos 16, Marcos 16, que já está no finalzinho do livro de Marcos. Olha só. Ide por todo mundo e pegar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Pronto, então. Então, essas máquinas do Trump e do Bolsonaro de arma não é de Deus, tá bom, meu irmão? É do diabo. Eles são o diabo, eles são o diabo. Pronto. Eles são o diabo manifestado em carne, tá bom, na terra? Eles são o diabo manifestado em carne, como é o Marcola PCC, os gays, os cabeças dos gays que faz pessoas ser gay, e todos eles
aqueles que fazem a pessoa ficar na praça. Olha só, eu estava passando, falando de Deus, aí um cara lá que vende cigarro, vende bebida, vende tudo, que já tem umas pessoas bebas ali, começou, não é assim que pega não, Jesus não pegava assim. Aí eu digo, ó, demônio, Satanás, tu já tá matando as pessoas aí no cigarro e no vício, e tu ainda quer falar da bondade de Deus? Então, Satanás, primeiro limpa essa tua vida satânica que tá matando as pessoas no vício aí, e depois volta para falar das coisas de Deus, Satanás. Tá entendendo, meu irmão? Porque Deus já nos abre a visão, tá bom? Que o diabo, ele não pode ficar em cima das coisas de Deus, não. Ele tem que ficar lá embaixo, tá bom? Quando o diabo abre a boca e você percebe que é o diabo que quer atrapalhar, aí você tem que derrubar ele com a palavra de Deus, porque ele derruba mesmo, que Deus derruba, tá bom? Viu que ele disse, mas Jesus não pegava assim, você está errado, você é um falso profeta, você não é pregador. Eu passando ele dizendo isso, tá bom? Aí eu olhei, Deus já abriu a minha visão na hora, ele estava ali num quiosque de pega bebo, cheio de bebo, cheio de viciado, cheio de fumante, ou seja, é o diabo tapeando que é de Deus, sendo que está ali destruindo a vida da pessoa, tá entendendo, meu irmão? É como o Bolsonaro, tá bom? O Trump, tá bom? É o diabo que está nele, eles são a personificação do diabo em pessoa. Agora só que ele está falando como se fosse Deus. Agora os seus propósitos é demoníaco, tá bom? É armamento, é derramamento de sangue, é petróleo da Venezuela, bacia de petróleo da Venezuela e por aí vai, tá bom? É isso, tá bom? Aleluia, graças a Deus. Olha só, eu ia pregar contra as mortes na Somália e na Nigéria e tudo mais, que eu vi agora no Facebook, Deus abriu a minha mente para pegar sobre isso, né? Mas agora ficou para outro dia, talvez até para amanhã, e também eu ia pregar sobre as carapetas que o diabo está fazendo nas pessoas e mostrar dentro da Bíblia que as pessoas são mais semelhantes de Deus e que o diabo está fazendo isso para a gente não ver mais Deus nas pessoas, tá entendendo? Por exemplo, como eu disse ontem no pequeno vídeo, claro que eu fiz 2 horas de pegação. Aí o áudio apagou e tudo mais, eu fiquei pegando aqui e não saiu direito. Aí eu só cortei 10 minutos daquele vídeo e coloquei aí que foi as partes dos gays que não são de Deus, mas eu tinha falado ali 2 horas e tanto pegando aqui e eu não tenho observado, tá bom? Ou seja, até nisso, tá bom? Aleluia, graças a Deus, louvado seja Deus, glorificado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, bendito seja Deus. Então, para você ver, né? Aquele Marcola PCC, né? De repente ele espalha pelo Brasil e pelo mundo. Cracolândia, aí deixa as pessoas que nem zumbi no vício, né? Então, ele é o diabo, tá bom? Como ele conseguiu trazer o diabo daquela forma para dentro dele, isso Deus não nos permite saber, tá bom? Agora, só que a derrota de todos eles, a gente já sabe, sim, que já são derrotados, tá bom? Uma pessoa que faz um movimento desse que nem PCC e consegue deixar as pessoas em São Paulo, naquela Cracolândia ali no CAC, e no Brasil, no mundo todo, assim com um poder desse, ele é o diabo. Ele conseguiu das partes íntimas dele, o diabo entrou dentro das partes íntimas dele, arrombou ele todinho, e agora ele conseguiu fazer isso na terra inteira, tá bom? Que nem um Vladimir Putin, o da China, o do Donald Trump e todos eles, ele consegue fazer isso, tá bom? Como é que a Rússia está destruindo a Ucrânia todinha de guerra e deveria até já ter parado, né? E como é que, de repente, o Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia, tá lá nos Estados Unidos, nas máquinas pretas do Donald Trump, lá apareceu, vi na internet, tá lá as máquinas pretas lá dele, com generais tudo preto, avião preto do preto. Que negócio é esse? Né? Que não deveria, né? Deveria só os dois se encontrar se fosse para paz, não. Aqui, agora, esse encontro aqui do Donald Trump e Vladimir Putin é porque a gente tá dando a mão aqui e agora cessou a guerra, parou e não vai ter mais. Deveria ser assim, né? Não, mas não, né? Eles estavam lá nas máquinas pretas, eu vi naquelas máquinas pretas, eu vi o diabo, eu consigo ver, tá bom? Eu vi naquelas máquinas pretas ali, o diabo ali dentro, o diabo tava ali olhando pra minha cara, naquele avião B2 Espírito Preto, o diabo tava ali olhando pra minha cara, eu mostrei até ao meu pai também é cristão, ele percebeu, então, aleluia, graças a Deus, aleluia, graças a Deus. O diabo tava ali dentro, então ele só foi ali para fazer a vontade do diabo, tá bom? Aí quando saiu ali, ele ali parecia que estava dando as mãos, tá bom? Mas lá o diabo nas partes íntimas deles dois,
disse: não, eu quero que você beba mais sangue, eu quero beber mais sangue, e você é o meu instrumento satânico para isso acontecer. Aleluia, glória a Deus. Eu só não falo uma língua estranha porque eu amo muito a Gazela Silva, e ela fala língua estranha, e é a única que mais que eu amo é a língua estranha que ela fala, que eu de tanto ela falar que eu já até falei, mas não é eu que estou falando não, tá bom mesmo? É só porque eu estou destruindo as obras do diabo, e até a língua estranha dela já quer até falar por dentro de mim também. Amém, 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 graças a Deus, tá bom? Então, eles fizeram aquela reunião ali, o diabo disse que não era momento dele parar, que ele ainda queria beber mais sangue. Aí o Vladimir Putin voltou para a Rússia e continuou a derramar o sangue lá nas Ucrânia, porque isso é a vontade do diabo. E Donald Trump, Vladimir Putin, o da Coreia, Bolsonaro e todos eles são que são a favor e estão derramando sangue. Bom, eles dizem que o Lula é sanguinário, o Lula é sanguinário, o Lula é sanguinário, né? Mas você não vê o Lula com os armamentos, com os generais querendo beber sangue que nem PCC. Não, vamos beber sangue. Pode ser que aconteça isso escondido dentro do buraco lá dentro do inferno, tá bom? Mas pelo menos visível na nossa visão, isso não aparece, né? Agora já o Bolsonaro é tudo sangue, é tudo bala. O Trump é tudo sangue e bala. O Vladimir Putin é tudo sangue e bala. Da China, de todos eles, é tudo sangue e bala, derramamento de sangue, né? Então, o diabo conseguiu entrar dentro das partes íntimas dele, colocou lá o poder dele, do diabo, e disse: pronto, agora vocês vão ser instrumento satânico de derramamento de sangue. Vocês vão conseguir entrar dentro das igrejas, enganar os irmãos, mas não sou eu, não é Deus, é o diabo enganando e fazendo tudo aquilo que Deus abomina. Se você for olhar aqui dentro da Bíblia Sagrada, você vai ver Deus mandando matar, destruir e tudo mais por causa de idolatria. Inclusive aquele jovem foi jogado nas fornalhas, e Daniel nas covas dos leões por causa de idolatria que Deus abomina, e Deus os livrou todos eles. Então, e aí de repente chega o diabo com Bolsonaro entrando nas igrejas com idolatria de mito, de capitão e tudo mais. Ou seja, é um instrumento satânico de idolatria que tira a exclusividade que é do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui, que nem um papa, tá bom? São instrumentos satânicos que o diabo espalhou na terra. O Papa é um, o PCC é outro, o Bolsonaro é outro, o Trump é outro, aí o diabo, os carapeta de funk são outro, os travecos de gays são outro, os macumbeiristas, são poderes satânicos que o diabo espalhou na terra, Maomé, Buda e tudo isso, espírita, Allan Kardec, e tudo isso aí são poderes satânicos que o diabo conseguiu colocar na terra, e que ele consegue pegar multidões e multidões, tá bom? Os futebolistas de futebol que brigam, que faz um monte de coisa por causa de futebol, então são instrumentos satânicos que o diabo consegue ficar com as pessoas ali presas, tá bom? E, claro, o pior de todos eles é na parte sexual. Vamos supor, uma mulher, se ela tiver com as partes íntimas toda arranhada e com a parte do bumbum de fora, ou até mesmo só de calcinha, quando ela passa, ela consegue pegar a minha visão. Olha só, eu, né, que sou crente, a sua talvez pegue também, e até da irmã cristã, talvez até ela olhe assim, e pelo menos para dizer: meu Deus, que mulher desvairada, também pega, e pega dos homens tudinho, e ali todos aqueles homens, ela passando, e todos aqueles homens que vê ela de: eita, que coisa, hein? Ai, se eu coiso isso, ai, se eu faço aquilo, no pensamento. Ou seja, esse é o maior instrumento do diabo satânico, é o desejo sexual, que com uma pessoa ele consegue pegar multidão numa mente só, que é para desejar aquilo ali. É impressionante, né? Aí a Maria Massal colocou aquilo lá dos 10 milhões que já chegou do louvor dela, né? Aí um cara colocou lá embaixo, deve ser um maquinado dele, deve ser um maquinado, né? Quanto mais milhão de visualizações, mais dinheiro fica, né? Aí eu já tinha falado e marcado ela lá no Facebook, né? Com o nome dela, para ela ver, que eu faço isso para ela ver mesmo, tá bom? Aí eu coloquei lá no comentário desse maquinado do rapaz que tá dizendo que quanto mais milhões de seguidores, mais dinheiro ela vai ganhar. Aí eu coloquei lá que Deus abre na hora a visão, tá bom? É melhor a Maria Massal, rica trilionária, levando as pessoas para louvar
e chegar perto de Deus do que o Neymar, o Messi, os carapeta de PCC, os funk, os pancadão, os proibidão, os beberrão, os bares, as boatequim e tudo mais, né? É ou não é? É claro que é, aleluia, glórias a Deus. Eu preferia essas meninas tudinho bilionárias, ricas de dinheiro, mas levando as pessoas para a palavra de Deus, do que o Neymar, o Messi, todos eles sendo idolatrados aí, sem levar a pessoa para lugar nenhum, meu irmão, sem levar a pessoa para lugar nenhum. A lugar nenhum é o que você vai fazer. Se o Neymar abrir as partes íntimas dele, dizer, olha como é bom abrir as partes íntimas aqui, olha, aí os milhões vai fazer, é mesmo, é bom mesmo. Então, só não leva a pessoa para lugar nenhum, tá entendendo, meu irmão? Para lugar nenhum. Aí o diabo diz, ó, Neymar, vai lá, faz uma tatuagem na cara aqui, ó. Jesus Cristo é Salvador. Agora, isso aqui não serve para nada, tá bom? Não serve para nada, tá bom? Ou então faz aqui, ó. Ave Maria, cheia de graça, você é convosco, passa por nós, passa pela mulher, passa por todo. Não serve para nada, tá bom? Não serve para nada. Então, aí o diabo diz, faz isso aqui. Aí aquela multidão de rebanho, de trouxa, de idiota, de condenado, também vai fazer isso aqui, porque o Neymar fez. Ou seja, é um instrumento do diabo que não serve para nada, meu irmão, não serve para nada. Agora só que. Agora o que é que o diabo vai fazer para ele, tá entendendo? O diabo conseguiu fazer que ele fizesse isso, né? Agora o diabo vai dar máquina preta, helicóptero preto, carro preto, avião preto, moto preta, tudo a ele, porque ele conseguiu. E pode ver que os carros dele são tudo assim, tá bom? Ou vermelho ou preto, é tudo assim, tá bom? Então, o diabo dá tudo isso para ele, porque ele conseguiu fazer isso, né? O Neymar, antes, logo lá no início, até tapeava a gente, né? Aí fazia o gol, pegava uma faixazinha, colocava 100% em Jesus, né? Pronto, você mais nunca viu ele fazer isso, porque o diabo disse, não, meu irmão, você tá fazendo isso, aí eu tô te dando todo dinheiro, toda a fama, aí você tá fazendo isso, aí o povo agora, até o Manuel ali, o cadeirão tá ali, aí o pegador, tá glorificando a Deus por causa de você, aí que essa faz na cabeça, não, tira isso daí, senão você me mata aqui dentro das máquinas, me mata dentro das máquinas, e com o meu dinheiro e com tudo, aí o Neymar mais nunca botou aquela faixa 100% Jesus, até nisso esmoreceu, porque o diabo não suporta a palavra de Deus. Vê se tu vê o Messi fazendo isso, vê. Vê se tu vê o Cristiano Ronaldo, levanta a camisa, 100% Deus, Deus é todo poderoso, Deus é glorioso. Não faz porque o Deus dele é o mamão, é o Maradona que está dentro dele, tá bom? Do Neymar, que está dentro dele é o Rei Pelé, o defunto do Rei Pelé. É isso aí, tá bom? Então, aqui teve um jogo do CRB e Fortaleza, que foi a final da Copa do Nordeste. Aí ele perdeu lá no Fortaleza por 2-0, tá bom? Aí veio para aqui, que eu moro aqui perto do estado, aqui em Alagoas, em Maceió, é aqui o único estado maior que tem, que é o Rei Pelé, é aqui, tá bom? Então, aí tem um cara lá que eu era CRB quando eu era do Mundão, mas agora não sou mais, então eu nem se interesso mais em ver, né? Então eu liguei a TV, só naquele pouco momento eu vi uma zoada triste no Rei Pelé, e eu botei lá, aí tava passando um canal aqui, era o CRB e Fortaleza, final da Copa do Nordeste, que eu nem sabia, então. Aí ele perdeu lá o CRB de 2-0, aí o cara fez um gol, aí levantou a camisa, só Deus é poderoso e glorioso. Aí esse mesmo cara fez outro gol, aí disse, só o grande eu sou, é o rei do universo, aí mais ou menos assim, tá bom? Aí terminou em 2-2, né, que foi pra cá agregado, aí foram pros pênaltis. Embora um chutou com macacada e chutou a bola lá pra dentro da lagoa, que como uma pessoa bate um pênalti daquele jeito, eu não sei. Deu uma bicuda daquela e chutou a bola lá pra dentro da lagoa, mandar o onda basquete cavando tudo. Pelo menos jogava para tapiar, para o goleiro pegar, não, mas chutou lá para cima. Aí o CRB perdeu e o Fortaleza, que é daquela vitória e da Kemily Maciel e da Keto Teixeira e tudo para lá, que eles são de Fortaleza, ganhou e foi campeão, né? Mas vamos lá. Ele fez o outro gol lá no pênalti, ou seja, ele fez 3 gols naquele jogo e ele levantava a camisa, eu vi pela TV e ele estava lá escrito na camisa dele, glorioso, poderoso, somente Deus. Olha só, meu irmão, chega a me arrepiar todinho, o anjo do Senhor, chega a me arrepiar todinho, porque é a força do poder de Deus, né? Agora imagina o mundo todo, a pessoa lá no Japão, ele está assistindo aquele joguinho, né? Aí a pessoa diz, não, mas jogo não é de Deus. Não, o jogo não é, né? Mas só que aquela pessoa que levantou a camisa e disse só Deus é glorioso, então aquela pessoa é, né? Então Deus usou aquele momento ali do campeonato da Copa do Nordeste
E se tinha uma pessoa lá no Japão, nos Estados Unidos, vendo aquilo, quando aquele rapaz fez um gol e levantou a camisa e a câmera filma e o mundo todo vê aquilo, só Deus é poderoso, então só Deus é poderoso. Aí o universo treme, o universo treme, o universo treme, tá bom? Eu sei tremer aqui quando eu vi aquilo e o universo treme também, porque Deus é poderoso mesmo, é poderoso, né? Então, quem foi campeão ali não foi o Fortaleza não, tá bom, meu irmão? E nenhum dos outros, tá bom? Ele foi o campeão por ter glorificado o nome de Deus para a terra inteira ver, tá bom? Esse lutador de UFC, ele estava lá nos Estados Unidos e ganhou umas vitórias, parece que foi campeão para lá. E ele disse que é pastor aqui no Brasil, eu não sei nem quem é, eu só vi aquele pequeno vídeo ele falando ali. E ele disse, ó, meu irmão, o céu é real, Jesus está voltando, eu sinto isso, vamos logo se voltar para Jesus, sabe pegar para Jesus, eu estou aqui porque é o propósito de Deus, eu falo essa mensagem, senão eu não estaria aqui, e eu senti aquele impacto também, tá bom? O mundo sente, tá bom? Agora só que muitos lá no comentário vai dizer, ah, isso não é pastor, tá lutando, tá sem camisa, é bebê, e não é de Deus, tá bom? Ou seja, ele quer invalidar aquela mensagem impactante ali, porque aquela pessoa estava sem camisa. Não, meu irmão, depois Deus veste a vestidura dele nova com vestidura eterna, tá bom? Mas o que importa é aquela mensagem, tá bom? É melhor ele estar sem camisa, é melhor ele estar sem camisa e falando de Deus, ou ele estar de paletó e gravata roubando os irmãos na igreja, roubando na política, roubando tudo. É melhor estar sem camisa falando de Deus, né? Aleluia, graças a Deus, tá bom? Tá bom, meu irmão? Que Deus usa coisas que a gente não imagina, então é melhor, aleluia, graças a Deus, não imagina mesmo não, e é bom que não imagina mesmo não, que Deus disse que o mistério somente a Deus, né? O mistério é somente a Deus, então é melhor estar sem camisa e falando de Deus e o mundo inteiro vendo, do que estar cheio de paletó e gravado do Donald Trump e colocando um navio na praia para matar as pessoas e beber sangue. Então é melhor estar sem camisa e não é falando de Deus, né? Amém ou não amém? Amém? E tudo bota a palma pro seu Jesus, né? Né, meu irmão? Ou não é? Então, vi até a cantora Graziela Silva, ela já pregou assim que ela canta, ela também ministra a palavra, né? Às vezes quando estava ali em casa, em vários lugares, ministrando a palavra, então. Aí eu vou pegar aqui o que veio na minha mente e o que eu lembrei, o que ela já... Primeira Coríntios, capítulo 1. Então, as pessoas começaram a criticar esse pastor, né? Esse jogador aí, ah, não, porque futebol não é de Deus, não é bom. Futebol em si não é de Deus, tá bom? O bolsonarismo não é de Deus, tá bom? Agora aquela pessoa que chega lá no bolsonarismo e deu, ah, meu irmão, é só Jesus, tá bom? Não é Bolsonaro, não é ninguém, não é nada, é só Jesus que sabe. Então, aí essa pessoa mesmo que tá ali, mas ela tá passando a mensagem de Deus, né? Agora depois o bolsonarismo, o Trump e todos eles se dão pro inferno lá, mas o importante é a mensagem ali que foi passada verdadeiramente, né? Bom, em 1 Coríntios, capítulo 6, capítulo 1. Primeira Coríntios, capítulo 1, vai a nos dizer. Por isso que eu falava muito dos falsos profetas e tudo, e eu tô diminuindo, tá bom? Eu ainda falo, mas eu não falo como eu tava falando de igreja de Caicá e tudo, não, porque tudo tem um propósito, tá bom? De repente, tem uma pessoa que Deus ama muito ela. Aí ela não consegue sair dos PCC, nem dos travecos, nem de Bolsonaro, nem de ninguém, né? Aí ela foi para aquela igreja do Caicai lá, aí ela começou a sair da bebida, do alcoolismo, de bater em mulher, bater em pai, bater em mãe. Então, Deus pegou as coisas estranhas. Aleluia, glórias a Deus. É bom ficar fazendo isso, que eu quero falar até língua estranha. É bom que você já abre logo a língua estranha que eu quero falar, que eu tô com vontade de falar também, né? Amém, amém, amém. É bom, é bom. Aí, tá vendo? Deus tá usando até as maquinárias, porque eu tô com vontade também, com o desejo de querer falar a língua estranha, que nem a cantora Gabriela Silva. Então, é bom que ele abra os maquinários aí Deus, você quando a fé vai ver eu falar a língua estranha também, mas é por causa dele que tá fazendo isso, aí, e eu quero falar, aí junto uma coisa com a outra, junto uma coisa com a outra. Né? Amém, amém. Então, pode usar aí os maquinários. É bom que eu quero falar a língua estranha e
quando dá fé, eu falo uma língua estranha aqui, aí vocês sentem impacto aí dentro das máquinas. Aí ou vocês desligam, ou vocês vão lá passar o domingo morro, vão passar o domingo morro. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 27 em diante. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vil deste mundo e as desprezíveis, olha só, as desprezíveis e os que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Ou seja, Deus me pegou um aleijado, um cadeirante, para eu destruir o bolsonarismo dentro da palavra de Deus, né? Enquanto eles estão dizendo que é as Messias e tudo mais, eu estou dentro da palavra de Deus mostrando que não são e que as pessoas devem sair dele, tá bom? O meu propósito é que as pessoas saiam deles e voltem só para a palavra de Deus, que é aquela do filho pródigo, tá bom? Ele foi para lá para o mundão, se cegou, se sujou, aí depois voltou para casa do pai que estava comendo lá maus porcos, e disse, se for para comer maus porcos, eu prefiro a casa do meu pai, pelo menos tem farelo, tem coisa melhor, aí voltou para lá e recebeu um banquete e tudo mais do pai. Ou seja, a minha vontade é destruir o bolsonarismo e o trumpismo, mas para trazer as pessoas de volta para a palavra de Deus, onde ela nunca deveria ter saído, que é só a pregação da palavra de Deus, tá bom? E deixar ele com Lula, com Bolsonaro lá no mundão, brigando pelas políticas dele lá no mundão, lá fora das igrejas, lá fora das pregações, lá fora da administração, e só com o macumbeirista aí, só com os feiticeiros aí, só com os maquinados, com ele para lá, tá bom? Agora, os irmãos e as igrejas, somente adorar a Deus, somente adorar o seu Jesus, que nem Jesus vai dizer, amém, glorioso. Ela tá falando alguém do anticristo, tá falando aqui, o gay do anticristo tá falando aqui, o gay do anticristo aqui, ó. O gay do anticristo tá falando aqui, o gay do anticristo já apareceu aqui falando, já apareceu aqui, eu ouvi ele passar aqui falando, o gay do anticristo, ó. Amém, amém. O gay do anticristo já passou aqui falando, o gay do anticristo passou aqui falando, o gay do anticristo. Aqui. Adorar somente a Deus significa direcionar a adoração e a sua vida toda, né? Honrar e louvor exclusivamente a Ele e não a ídolos, não a criatura, não a pessoa ou a si mesmo, somente a Deus. Então, aqui você pode até ver na Bíblia aqui, mas aqui já está dizendo tudo, adorar somente a Deus, tá bom? Não é o homem, né? Aí também vai dizer aqui, Deus vai até abrindo dentro da palavra de Deus, porque é espiritual, então tem que ler a palavra de Deus, né? Para vocês verem que é de Deus, de Deus, não é do homem aqui, a gente está falando de Deus, né? E veja, né? Como é as coisas de Deus, né? Eu sou convertido da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Mas nunca você viu eu falando do livro de Ellen White, nem pregação de Ellen White, nem nada, então, porque o propósito de Deus era só me converter, me tirou de lá e agora eu estou pregando só Jesus vivo, tá bom? Eu vou abrir aqui que fica melhor e vai estar no livro de Efésios capítulo 2, verso 8 em diante. E vai nos dizer aqui o nosso Deus, tá bom? Olha só. Eles idolatram o bolsonarismo e a política, que é para destruir mesmo, não é para destruir mesmo, é para destruir. Neymar, os famosos e tudo mais, eles idolatram, né? E vocês viram, não para glorificar o homem, e nem para engrandecer o homem, nem a si mesmo, somente a Deus que é e tudo e todas as coisas, né? Então, Efésios capítulo 2, verso 8 em diante. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus.
não vem das obras, aí, não vem daquelas obras de quentinha, de doação de ração de rua, e nem dos cabelos que eu corto aí de morador de rua. Não, não, não vem do homem, para que o homem, aqui, ó, nas obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, não é nada nosso não, tá bom, meu irmão? A Maria Massal disse ontem a ela no comentário lá, né? Que os pessoal aqui dos YouTube em todo lugar diz que ela canta por macumbeiro e por terra de candomblé, né? Então, aí eu disse lá, né? Ela botou lá, oxe, eu tô até estranhando, eu fiz um louvor agora há pouco e já tá com 10 milhões de visualização. Aí eu digo, pronto. É porque as pessoas dizem que você canta para os macumbeiros e terreiro de candomblé, Maria Massal. Eu deixei até marcado o nome dela lá para ela ver mesmo. E é para ela e o mundo todo ver, tá bom? Eu até digo o nome lá marcando para ver no Facebook, para ver mesmo, tá bom? E eles vê lá, quando marca, eu creio que ele vê, pelo menos viu, eita, aquela pessoa tá falando é certo mesmo ali, hein? Embora ela não comente nem nada, mas ela sabe que ela não é trouxa não, nem ela, nem ninguém não é trouxa não, tá bom? Você marca aqui e fala Neymar, ele tem as máquinas tentando na mão dele, ele vai ver que falou ali, né? Quer ser esculhambação ou não, ou quer ser coisa boa. Ah, meu Neymar, ah, você joga muito, ah, eu amo seguir você, inspiração. Então ele vai ver que ele não é otário, não, ele não é otário, não. Se eu ver um comentário, você vê as notificações, todo mundo vê, então ela também vê, tá bom? Então, aí eu coloquei lá, né? Olha, Maria Massal, o porquê isso está acontecendo, porque as pessoas dizem aí que tu canta para os macumbeiros e os terreiros de candomblé, tá bom? Que a roda grande, passando pequena, é dos macumbari e tudo mais, né? Aí deu, aleluia, graças a Deus, o anticristo falando aqui, o anticristo está aqui, o espírito de Deus está aqui falando, mas vamos lá, o espírito do anticristo está aqui falando aqui, porque quer atrapalhar a pregação, porque não é Deus, tá bom? Se fosse Deus, estava calado para eu pregar, mas se está falando aí, é o espírito do anticristo está aqui, que ninguém falando aqui, né? Pronto, mas vamos lá. Porque quer roubar, porque eu tô falando a verdade da menina, tá bom, meu irmão? Aí ele tá aqui, falando aqui, ó, não tá nem aqui no chão e nem ali na frente, ali fora na rua, não tá aqui, tá que nem tá aqui em cima, aqui, ó. Então, e não é Deus, tá bom? Se fosse Deus, não tá falando, porque tá vindo pegando, então não tá falando, tá? E ia deixar eu pegar, né? É a lógica de Deus é essa, né? Então, aí eu disse lá no comentário a Maria Massal e marquei o nome dela, né? É porque Deus, Maria Massal, tá te colocando lá em cima no planeta Terra para todo mundo ver e colocando os macumbeiros terreiros de candomblé lá embaixo, onde é o lugar dele, lá no lixão, porque as pessoas estão dando agora que é para Deus, é o terreiro de candomblé. Então Deus está te colocando lá em cima, o terreiro de candomblé lá embaixo, para ver que quem está acima de tudo isso é Deus fazendo isso, né? Não é terreiro de candomblé, não, porque terreiro de candomblé, porque o Pai de Santo faz é que nem eu vim. Agora, esses dias da rua evangelizando ou não, eu vim. Botou foi um monte de gay de Pai de Santo para Balorixá, tudo de saia, andando de manhecada. Então, que o critério de candomblé faz é isso aí, o Pai de Santo faz isso aí, tá bom? O diabo faz isso aí. Como é que o Pai de Santo, o terreiro de candomblé, o diabo beber sangue, beber vela e tudo mais, galinha e tudo mais de macumbaria? Então, o que ele faz é isso aí, né, nas encruzilhadas, né? Como é que ele vai fazer um louvor? Aí, claro que ela fala a roda grande para poder ser pequena, agora só que ela vai dizer assim, né? O inimigo bateu retirada, Deus já entrou na casa, Deus já meteu sarrapo nele, já botou para correr, já fez tudo o que devia, e Deus está na casa, Deus está na tua frente. Cadê que ele diz isso? Ele não diz, né, meu irmão? Porque ele não é otário, ele não é otário, tá bom, meu irmão? Então, aleluia, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. Olha só, meu irmão, o espírito do anticristo parece um gay, tá bom? Aí ele tá falando aí em cima, aí eu não sei das telhas, não sei como que é, e tá, eu tô sentindo aquela voz que nem gay, como se fosse de sedução, olha só, meu irmão. E a minha ex de São Paulo, que faleceu, eu passo por todas essas opressões, tá bom? E ela passava lá, né? E ela vai, não vai, ela ficava orando também lá. Eu não sei se ela chegou a se converter verdadeiramente, porque eu me separei, então eu falava com ela, mas eu não vi a vida dela no cotidiano, é que nem a minha aqui, né? Você tá me vendo aqui, mas não vê a minha vida cotidiana, então a gente não sabe de nada, né? Só Deus sabe, né? Mas ela ficava dizendo a mim, às vezes quando estava viva, que ficava orando ali, e quando dá fé, aquela voz suave, aquele negócio, né? Jesus é muito lindo, é muito gostoso, né, mulher? Olha só. Então, aí aqui tá que nem um espírito do anticristo falando ali um homem e com aquela voz de sedução que nem quer me seduzir. Então bate, tá bom? Então, ele conseguiu matar ela, tá bom? E o mesmo espírito conseguiu matar ela lá, né? E tá querendo também me matar, né? Agora não.
não conseguiu me matar e nem fazer nada ainda, mas aí tá com esse espírito de sedução, tá falando aqui, falando que nem fosse uma mulher. Ele tá falando com voz de homem, agora com aquela sensação de sedução, tá entendendo assim? Mas tu vai morrer, maldito. Tu vai ser apagado dessa terra, tu vai ser apagado dessa terra com teus PCC, com todo o teu lixo aí, tá vendo? A tua morte está mais perto agora que tu está em cima de mim aí, de todo mundo aí vendo, do que quando tu começou com essa safadeza aí, hein, gay? Primeiro gay maldito, primeiro gay. Olha o que está aqui atrás de mim. O que está aqui não é gay, não é traveco não, é um monte de mulher e lavadora, hein, gay? Então tu já tá vendo que tu tá mexendo em coisa que não deve mexer, gay. E eu sei que tu não é Deus, eu sei que tu não é Deus não, tá bom, gay? Senão não tava querendo me seduzir e atrapalhar a pregação aqui. Não é possível que Deus ia fazer isso, não é possível que Deus ia fazer isso, né? Bom, e eu disse a ela, Maria Massal, é porque ele tá vendo que a mensagem tá impactando aqui, tá bom? Que é Deus levantando ela poderosamente e tem que levantar e derrubando os terreiros de Candomblé, tá bom? Os feiticeiros, tá bom? Agora também eu disse a ela, né? Maria Massal, só Deus e eu sei as opressões demoníacas e os gritos na minha cabeça que os demônios dão, tá bom? Então, e é a tua voz, Maria Massal, esse louvor cura e todos eles que vai amenizando essas vozes aí, Maria Massal. Maria Massal, eu para deitar, Maria Massal, tem que ser com a TV ligada, tu louvando, o rádio ligado aqui com a Raina Almeida louvando, o outro celular aqui com a Kemily Maciel, esse outro celular aqui com a Kiara Vitória. Então, Maria Massal, a minha vida está tão desgastada que às vezes eu preciso botar 5, 6 de vocês de uma vez só para poder acalmar os demônios de mim, tá bom, Maria Massal? E não é porque eu tô com os gays não, tá bom, Maria Massal? Não é porque eu tô com os PCC não, tá bom, Maria Massal? Nem eles, nem os macumbeiros, nem nenhum não, tá bom, Maria Massal? É porque Deus tem um papai de tudo, tá bom, Maria Massal? Os demônios, ele tá botando tudo em cima de mim, tá bom? Inclusive, eles estão fazendo até um gesto de que Deus está com um casamento homossexual comigo. Eles estão conseguindo fazer isso, tá bom, Maria Massal? Olha só, Maria Massal, a gravidade. O que era para eu estar te amando, Maria Massal, e tu sendo a minha esposa, a minha namorada ou noiva, seja como for, agora o diabo está tão opressor que ele, como fez com a minha mulher em São Paulo, ela disse para mim, eu estava orando e passou uma voz perto de mim dizendo, Jesus é lindo, é gostoso demais, não é? Olha só, então, Maria Massal, do mesmo jeito o demônio está conseguindo fazer para querer fazer com que Deus me mate, aí está me botando como se Deus está com um relacionamento homossexual comigo, tá bom, Maria Massal? E tem mais essa, Maria Massal. Ele conseguiu, o diabo, entrar até irmão, e eu já vi irmão no centro pegando e falando que a alma de Davi se pegou com a de Jonathan e foram viver uma vida homossexual. Olha só como está o poder dele, tá bom, Maria Massal? Então, o que era para tu ser a minha noiva, a minha namorada, e tu tá com todos os meus desejos sexuais em tu, o diabo tá conseguindo sujar e cagar tudo, e agora fazendo como se Deus tivesse um caso homossexual comigo, ou seja, Deus agora não é mais meu pai, meu salvador, nem nada, agora ele é um travesti, é sexualismo homossexual agora, eu e Deus, olha só, meu irmão. E não tem mais essa, tá bom, Maria Massal? A opressão é grande aqui, que não é só Deus não, tá bom? Aí tem hora que bota como se estivesse com meu pai, com a minha mãe, tudo junto, encangado, tá bom, Maria Massal? E não é porque eu tô na prostituição com os gays, nem com nada não, pô. Porque está acontecendo, não sei, tá bom, Maria Massal? Tem hora que bota como se tivesse o meu pai, a minha mãe, Deus e tudo ali em cima da cama, encangado comigo no homossexualismo, no incesto, na zoofilia, com tudo, tá bom, Maria Massal? E não é porque eu fico aqui tapeando aqui, tá bom, Maria Massal? Aí eu saio daí, vou pro X-Vídeo, vou pros gays, vou pra cabaré, vou pra tudo. Não é isso não. Eu fico ali debaixo daqui na TV, tá bom, Maria Massal? Tá ali, pausada na cantora Graziela Silva, mas eu já amanheci com aquela Vitória. Então, não é eu buscando as coisas loucas desta vida não, tá bom, Maria Massal?
é porque o diabo ele está conseguindo fazer tanta lástima para me derrubar diante de Deus. Ele matou a minha ex-mulher de São Paulo, ele pegou a minha ex-mulher daqui de Maceió, me tirou e ela me meteu gás em mim. Ele bloqueou o mundo lá em São Paulo para eu não alugar uma casa com a minha ex-mulher e tudo mais. E o pai dela era aposentado, ganhava bem, tá bom, Maria Marçal? Tinha carro, tinha casa boa e tudo mais. Eu morava com ela lá na parte de trás, que ele tinha uma casa bem grande e tinha uma passagem de lado. Aí ele era uma pessoa tão boa, maravilhosa, e ele já morreu, tá bom, Deus? Eu vou falar até com o Senhor. Esse homem já morreu, tá bom, Deus? Eu vou falar com o Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu não sei se ele se converteu, meu Deus e meu Pai, mas ele me abrigou e confiou em mim, mesmo eu sendo um gay, traveco, um derrotado do PCC, do Lula e do Bolsonaro, uma pessoa da pior espécie, maquinado, tá bom, meu pai? Jogando feitiçaria e macumbaria da terra. E esse homem já morreu, tá bom, meu pai? E o senhor diz que não serve uma oração, não, mas eu tô te pedindo em nome de Jesus, tá bom, meu pai? Que eu ainda tô vivo, né? Ele me deu um amparo humano que outro nenhum, nem Bolsonaro, nem ninguém me deu na terra, tá bom, meu pai? Ele deixou morar lá, a filha dele lá atrás, e eu vivi um momento feliz com ela, e ela me dava muito amor, e era amor de verdade, não era amor de cabaré de PCC não, tá bom, meu pai? Não era esse amor de gay que nem tá aqui, não. Esse traveco falando aqui, querendo falar de sedução no meu ouvido, não, tá bom, pai? Era algo real e verídico de um com o outro, embora nós tivéssemos caído. Então, lembra da bondade dele que fez comigo, tá bom, pai? Me deixar eu ter ficado lá atrás, na casa dele, e morado lá, até as coisas melhorar. Mas só, meus amados irmãos, como eu não adapto nisso e não gosto disso, então eu e minha ex, a filha dele, ficou louca para querer alugar uma casa, e eu queria dar fiança, eu queria dar tudo. Ele tinha carro, tinha casa, tinha tudo, e queria botar o nome dele como fiador. Disse, vou dar o meu nome como fiador. Agora não surge, não faça mais com a casa não. Então tudo bem, confie na gente, porque o senhor sabe que eu sou aposentado, ela é. Então nós só queremos sair daqui para deixar o senhor na liberdade do senhor, que é a casa do senhor, por mais que seja de lado, mas é do senhor, tudo aí. E nós não podemos roubar a sua privacidade. É isso aí, tá bom? A mãe dela já tinha falecido, né? Então, o diabo bloqueou tudo, meu irmão. Que as casas que tinha lá, que a gente ia nas concessionárias e tudo lá de aluguel, e aí mesmo dando 2, 3 mil de... A casa era 500, né? Aí mesmo querendo dar 2, 3 mil de fiança, mais ela para ir para lá, eles não aceitaram nem a pau. Esse gay aqui, que tá falando aqui, aí, ó, nas máquinas aí em tudo, e todos eles aí bloqueou tudo, e a gente não alugou casa, né? Olha o que foi que fez. Olha só, o que é o plano do diabo, tá bom, meu irmão? Aí eu vou, como eu não me adaptei naquilo ali de morar na casa dele, aí eu voltava para lá pro centro de São Paulo, que é pé de invasão, onde os gays, os travecos, os irmãos do PCC dominam. Aí eu voltei para lá, meu irmão, aí eu me esfriei, eu não era crente não, tá bom? Aí eu comecei a usar cocaína, crack, cigarro, beber tudo de novo, olha só, tá bom? Olha só, meu irmão, que é o poder do diabo, tá vendo? O diabo, ele faz todo o caminho, que nem fez comigo aqui, tem esse gay aqui falando, esse gay aí, ó. Como eu não sei, tá aí falando aí, acima das telhas, eu não sei, eu tô ouvindo ele. Então, ele fez todo o caminho. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja Deus, né? O diabo fez todo o caminho na terra, que nem vocês estão vendo ele aqui agora, falando sexual, que nem está com sedução, querendo me seduzir. Eu estou sentindo isso, que eu sinto os poderes podres do diabo. A pastora Nadir, ela diz que em visões, ou é dormindo, não sei, ela desce no inferno e traz aquelas visões, tá bom? Eu acredito nisso, tá bom? Agora, só que no meu caso, não é dormindo não, é acordado mesmo. Eu vejo isso aí acordado, tá bom? Eu estava deitado ali e de repente na minha visão, as casas dos vizinhos aqui, aquelas coisas mais tristes do mundo, sabe, algo satânico que você não consegue descrever. Então, tava a casa dos vizinhos aqui, agora ali tava vai não vai, que nem um demônio pular de um canto para outro. Agora só que as casas do vizinho não tá que nem casa normal, que nem tá aqui. Tava aquelas coisas mais horrendas do mundo,
que eu não sei nem o que é feitiçaria, mas é mais ou menos algo nesse sentido, tá bom, meu irmão? Olha só. Sabe como é como se fosse um desastre de terremoto, um desastre de terremoto, ou então uma guerra que passou os homens do Bolsonaro e do Trump ali, do Vladimir Putin, e destruiu tudo, e aquelas casas, aqueles prédios ficou tudo de cangaio. Então, eu vi aqui, eu estava deitado ali, eu vi aqui, quando da fé, abri a minha visão, não sei como, porque eu não sei, aí eu vi as casas do vizinho tudo assim, aí vai no eu via um dele lá, que nem pulava de uma casa para outra, ali naqueles destroços. Olha só, meu irmão, olha só, e não é dormindo não, eu vendo essas merdas acordado mesmo, essas merdas acordado, hein? Agora, cadê que eu vi coisa de Deus, tá vendo? Cadê que eu vi as casas do vizinho? Cadê? Eu deveria ver de Deus. Não, ainda sobrou aquela casa do vizinho assim, eu vi Deus lá, eu vi coisa branca de Deus. Não, aquela outra sobrou, eu vi coisa de Deus. Não, não vi não, não vi não. Vi só coisa demoníaca, que nem estava tudo destruído, aquela coisa estranha, e só coisa que nem demônio pulando de uma para outra. Então, olha só que eu vi aí, né? É que nem eu vi aí em São Paulo, né? Era como as pessoas andam lá em São Paulo, aí é como se ela tivesse... Tem umas imagens aí que eles botam no Facebook de adultério e tudo mais, que fica um demônio ali na cacunda da pessoa agarrado, né? Na cama e tudo mais. Então, em São Paulo eu vi as pessoas andando e passando perto de mim, que nem tinha um demônio daquele. Ela falava que nem tinha um demônio daquele agarrado ali nela. É isso aí, tá bom mesmo. E não é dormindo não, que nem apaixonado a Deus, não sei, né? É acordado vendo aquilo, tá bom? Aí quando dá fé, abri, aí havia helicóptero preto, havia raia preta, pessoas de preto, roqueiro de preto, tudo de preto, e eu vendo tudo aquilo ali acontecer, e eu dizendo, oxe, que negócio é esse, que estranheza é essa, que não é natural da natureza que Deus fez, tá bom? Agora chega no centro de São Paulo, dia de sábado, depois de meio dia para lá, as lojas do centro vai fechando, tá bom? Chega uma hora para lá, ali onde é aquele prédio que tinha o nome 666, que ficava me agoniando e que Deus derrubou ele porque ficava me agoniando, aí derrubou e não tem mais. Que era cheio de nome 666, bem grande. A galeria do rock é bem ali perto. Chega lá, dia de sábado, uma hora da tarde para lá, que é que tu vai ver. Só pessoas com olho, orelha, isso, aquilo outro, cara preta, mulher parecendo um bicho, aquela coisa mais estranha do mundo que você diz assim, meu Deus do céu, que negócio é esse? Será que eu tô num filme de zumbi daquele, de apocalipse? Bom, claro que você não vai falar com eles ali, né? É lesbiana, é gay, é tudo ali junto, aquela coisa mais estranha do mundo, né? Para eles é normal, tá bom, meu irmão? Mas para você é uma coisa mais maligna do mundo, tá bom? Comparado a essas coisas aqui de Deus, essas meninas de Deus, tá bom? Chega lá no centro de São Paulo, sábado à tarde, quando vai fechando as lojas, na galeria do rock, os roqueiros ficam tudo lá reunidos para tu ver. É buraco aqui, é chifre, é isso, é cara preta, você olha assim, chega, fica apavorado de tanta imundície maligna, tá bom, meu irmão? Agora, olha para essa menina aqui de Deus. E é disso que Deus quer nos libertar, tá bom, meu irmão? A gente já vive no inferno. As pessoas não estão conseguindo ver, tá bom? A gente vive num ambiente que quem manda é o PCC, os políticos ladrões, os macumbeiristas, os todes e tudo isso aí, né? Então, a gente já vive no inferno, tá bom, meu irmão? E o que é que Deus quer fazer? Olha só, aí eu vou dizer, tá bom? A gente vive no mundo, né? O mundo está rodeado de navios de guerra e bombardeio de guerra do Donald Trump e todos eles, Bolsonaro, arma e tudo mais, né? PCC, olha só que o diabo fez. A estudo de tatuagem preta, academia preta, bombardeio, PCC, travesti, tudo, de repente lançou tudo no mundo ali, como se não fosse haver o amanhã, né? Então, a gente já vive, todos nós, já vivemos no inferno, tá bom? O que é que Deus quer fazer? Vamos supor, né? O que é que Deus quer fazer? Quer tirar. Bom, eu não sei se eu vou conseguir sair, tá bom, meu irmão? De tantos demônios aqui me derrubando na presença de Deus, né? Eu não sei, eu não tenho mais nem certeza da minha salvação, tá bom? Mas vai ser uma lástima triste se eu ficar aqui, tá bom, meu irmão? Porque eu tô.
Eu tô vendo a desgraça de tanto Lucifer que tá aqui, tá bom, meu irmão? Eu tô vendo, e não é eu dormindo, não, é que eu não consigo mais nem sair na rua, nem no comércio, nem nada de tanto demônio, tá bom, meu irmão? Bom, talvez eu ainda tenha salvação. Se eu estou vendo tudo isso, talvez Deus está me mostrando tudo isso porque eu ainda tenho salvação, tá bom? Ou então eu não tenho salvação mais não, tá bom? Aí eu entro no Instagram lá, aí eu vejo um monte de mulher, um monte de criança louvando, então é Deus já tentando me agilizar de todo jeito, me mostrando a palavra dele e mostrando todo esse mundo podre para tentar me tirar daqui. Aí tira a Raina Meida, tira essa menina, tira você daqui, e o que vai ficar aqui é esse lixão aí de bombardeio, de PCC, de gay e de tudo que não presta, tá bom, meu? Na verdade, é, o diabo, ele desgastou a terra inteira de uma tal forma que você, meu irmão, talvez nem encontre mais o noivo certo da palavra de Deus, tá bom? E você, meu irmão, talvez você não encontre, o mundo tá tão podre que você não encontre mais nenhuma irmã mais, tá bom? Talvez você encontre uma irmã e quando você pensava que ela ia ser a vida toda, não é, aí começa as bagaceiras. E você, irmão, talvez você encontrou um irmão e você pensava que ele era de Deus para sempre e não é, aí começa as bagaceiras, ou seja, até nisso bagunçou tudo, tá bom? E triste, tá triste, tá bom? O mundo desordenou, a natureza, os tempos, tudo desordenou de uma tal forma, e inclusive o horário, tá bom, meu irmão? Você se levanta 5, 6 horas, né? Ou 7, né? E de repente dá 9, 10 horas, 1 hora da tarde, até o tempo não tá esperando mais, tá bom, meu irmão? Até o meu pai chegar aqui e diz, rapaz, eu só acordei 5 horas me ajeitando para sair, mas de repente deu 9 horas, eu tô chegando aqui agora, 11, 12 horas da manhã, aqui, meu dia, e eu queria chegar umas 8, 9 horas, então, até ele, todo mundo tá vendo isso, tá bom? A Camille Maciel que tá aqui, ó. Rapaz, quando eu tô em casa assim, eu não é, o sol tá sempre sol quando eu tô em casa. Agora só basta botar o pé na roupa e resolver um problema e de repente começa a chover. Então até ela está percebendo, tá bom? A Kete Teixeira, a irmã dela aqui, ó. Quando tá louvando mais ela lá na rua, lá nas missões, lá que fica nas lojas, em vários lugares que ela fica fazendo isso também, que são meninas maravilhosas. Eu só vejo pouco de moto, de demônio e tudo, aquela gritaria ali. Eu vejo as vozes dela lindas, claro, que nem anjo do Senhor, mas também eu ouço um monte de demônio ali por trás de tudo aquilo ali. Então, o mundo não tem mais jeito mais não, tá bom mesmo? Ou a única coisa que os diabos tá fazendo aqui de Bolsonaro, PCC e tudo que tá fazendo aqui é só nos sujar e nos derrubar da palavra de Deus e dificultando a Deus nos tirar daqui. Mas vai chegar um tempo que Deus vai dizer, eu vou te tirar daqui, meu irmão, tu, ou com cara preta ou não, com gay ou não, porque eu sei que não tem jeito, né? Porque Jesus já disse aqui, ó. Olha só, meu irmão, é até pesado isso, hein? No livro de Lucas vai nos dizer. Olha só como é pesado e isso está batendo com os nossos dias, com o nosso dia, tá bom? Jesus falou lá, que está aqui a, no Lucas capítulo 18, verso 8, que é o próprio Jesus falando, como eu disse, se a sua Bíblia estiver assim em vermelho, é porque o celular não pega direito, mas é o próprio Jesus falando. Lucas 18, verso 8, o que é que Jesus vai falar para a gente, o próprio Jesus. Olha só, naquele tempo, mas que está refletindo agora no meu e no seu tempo, né? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, eu chego a me arrepiar, já está subindo um arrepio todo aqui, e é para subir mesmo, e é para subir, que é para
É subir lá para Deus, mesmo que eu estou sentindo mesmo. Quando vou, pronto, eu vou até te dizer isso, tá bom, meu irmão? Quando tu fala algo, ou tu ouve algo da parte de Deus, aí tu começa a arrepiar e sentindo aquele negócio que nem tá saindo de tudo de dentro para fora, então é o céu que tá te tocando. Ah, aleluia, glória a Deus. Eu tô até com vontade de falar língua estranha aqui, eu quero falar mesmo, tá bom, Senhor? Deixa falar naturalmente, se tiver de falar, em nome de Jesus. E até para os irmãos logo ver aí tudo de uma vez, em nome de Jesus, tá bom? Parece que Deus também quer me batizar. Eles falaram tanto aí no batismo do fogo do Espírito Santo que parece que eu estou até sentindo que Deus quer me batizar com isso também, porque tem hora que dá até vontade de falar língua estranha, olha só. Então parece que Deus quer me batizar com esse fogo aí que tanto eles falam aí. E se Deus quiser, louvado seja Deus, hein, meu irmão? Bom, mas vamos lá, olha só. Será que o Filho do Homem, quando voltar, será que vai haver na Terra? Bom, o que é que o trumpismo, o bolsonarismo, o PCC, os gays, os beberrão, os drogados, e as tatuagens pretas, e tudo isso aí, tudo isso. E esse gay que está falando aqui, que nem quer me seduzir, o que é que eles estão fazendo na Terra? Eles estão deixando a Terra com fé, eles estão deixando a Terra com fé diante de Deus, a pessoa na palavra de Deus verdadeiramente e perto de Deus, ou eles estão fazendo com que as pessoas não tenham fé e fiquem loucamente perdidas na Terra? Claro que o que Jesus falou aqui, que será quando o Filho do Homem voltar, será que vai ver fé na Terra? É porque o inimigo está trabalhando de uma tal forma que até eu estou duvidando se Deus existe mesmo, tá bom, meu irmão? Olha só, já chegou o ponto de eu achar que o ateísta Jesus Ferri tem razão e eu dar razão a ele, olha só, meu irmão, de tanto erro e de tantas coisas erradas que você faz certo e dá errado, tá bom? Será que Deus existe mesmo? Será que os ateístas não têm razão mesmo do que eles estão falando? Olha só, meu irmão. Mas não é que ele tem razão, tá bom, meu irmão? É que o diabo está trabalhando dessa tal forma para tu perder até a fé em Deus, tá bom? E se tu, que tem um chamado grande diante de Deus, tu perde a fé, acabou-se o mundo, tá bom, meu irmão? Vamos supor, eu leio a Bíblia todinha, né? Mas já faz uns 4 a 5 meses que eu não leio mais, né? Aí eu só tô lendo a sexta e tá aqui, ó, que nem você tá vendo, já é Deus que tá fazendo isso, porque não é nem eu mais, porque se eu não tô lendo ela, nem um capítulo durante o dia, então eu vou até falar aqui, tá bom, meu irmão? Eu vou até voltar a ler hoje de noite. Eu não sei se o diabo já vai me matar logo, já, mas eu vou deixar até gravado aqui. Eu vou cortar até esse pedacinho, enquanto eu vou deixar gravado aqui. Já está com uns 4 a 5 meses que eu não leio mais a Bíblia Sagrada, tá bom? Eu só tenho lendo esses pedaços aqui que nem você está vendo, mas é só aqui porque Deus é quem está fazendo isso, não é nem eu. Mas se eu não estou lendo ela mais, então eu não estou com força mais de nada, tá bom? Então, digamos que é Deus que está segurando, tá bom? Digamos que eu não quero mais nem Deus de tão desacreditado que eu estou em Deus, né? Então, essa menina tem hora que está falando no meu ouvido ali, como se fosse ela mesma que está ali, de tão caído que eu estou, tá bom? De tão desiludido e opressivo que eu estou, né? Aí essas meninas tem hora que parece que está até no meu ouvido cantando: ei, eu estou aqui, olha eu aqui, psiu, olha, então... Tem hora que eu penso que é até ela que está na minha titela, no meu ouvido, porque eu estou tão caído que Deus agora está se transformando até nas meninas, tudinho, e todos vocês aí, para poder eu conseguir ver de tão opressão e desiludido que eu estou nessa terra. Então, aí eu vou deixar marcado aqui para esse gay do anticristo ver aí, e todos vocês. Já está com uns 4 meses que eu não leio a Bíblia Sagrada. Pronto, o diabo pode até me matar e eu não aparecer mais aqui, tá bom? Essa noite eu vou, perante a luz que está iluminando essa terra, eu vou ler um capítulo. Se amanhã, porque as coisas espirituais é assim, tá bom, meu irmão? Você não está sem nenhuma coragem, então, eu ainda estou conseguindo fazer nem orar mais, tá bom? É só uma oraçãozinha pequena, mas aí na média eu boto o louvor lá no canal Mais Ela, aí eu oro um pouquinho, né? Aí de noite eu boto um louvorzinho dela, aí eu oro um pouquinho. Ponto. Só tá acontecendo isso comigo agora, tá bom, meu irmão? Olha só. De tão desiludido e desalmado que eu estou com Deus, né? Então o que é que está me sustentando? É essas meninas aqui. É Deus e essas meninas no louvor, né?
na televisão, em todos os lugares, né? Aí também Deus está fazendo com que o inferno apareça tudo para eu ver e para eu e ouvir ela, porque só tem uma solução, é isso aí, é ouvir Deus, não tem outro jeito, né? Então pode falar aí, otário, pode falar aí, otário, que já está descoberto mesmo, está descoberto mesmo aí. Então, aí Deus que está me mostrando esse lixo tudo dia, esses otários tudo dia aí do diabo, que é para moda, eu ir para a palavra de Deus ouvir, e de que Deus já sentenciou eles à morte, todos eles aí, por isso que eles só estão aí que não otários, só estão aí que não os otários, tá bom? Então é isso aí, tá bom? Aleluia e glórias a Deus, tá bom? Só estão aí que não os otários, só estão aí que não os otários. E agora Deus está me segurando com essas meninas. E quando eles estão papocando com moto, com carro de fruta, com tudo aí, aí eu estou debaixo ali dessas meninas nos louvores, na TV, no rádio e tudo, é o que está me sustentando de pé, tá bom? Mas perante a luz divina, quando o anoitecer acontecer, eu vou voltar aqui. As coisas espirituais é assim, tá bom, meu irmão? Você faz esforço hoje, tá bom, meu irmão? Você que tá fraco aí na fé, que nem eu, fraco aqui, né? Eu tô aqui, você está vendo eu bonito aqui, parecendo ser um pastor, né? Não, mal não tô. Eu tô mais caído do que você imagina, tá bom? Nas maquinamentos eu tô mais caído do que vocês imaginam. Aleluia, graças a Deus. Se essa noite eu conseguir ler um capítulo, tá até marcado aqui onde eu parei, tá bom? Em Josué, tá bom? No livro de Josué, louvado seja Deus, louvado seja Deus. No livro de Josué, capítulo 17, foi onde eu parei, já está com 4, 5 meses que eu não li mais a Bíblia, eu só estou lendo esses pedacinhos aqui na pregação que nem vocês estão vendo, né? Mas isso já não é nem eu, é Deus, porque se eu não estou lendo normal, então eu não estou fazendo mais nada dentro de Deus, tá bom? Então, mas se eu conseguir ler hoje um capítulo de noite, porque eu tenho que escolher um momento, tá bom? De dia ou de noite, então eu gosto de noite, então de noite. Aí se amanhã eu conseguir ler outro de noite, aí se no outro dia, bom, se você conseguir fazer isso 3 dias, você volta a fazer de novo, tá bom, meu irmão? Se você não está orando, aí você ora aqui, meu Deus e meu Pai, me perdoe, me abençoe essa alimentação. Aí você ora quando for comer uma banana, meu Deus e meu Pai, abençoe, muito obrigado. Aí você ora, aí você volta de novo para a palavra de Deus, tá bom, meu irmão? Agora, se você quiser ir para a igreja e para os irmãos louvar e pegar mais força ainda, é melhor ainda, tá bom, meu irmão? Aí para mim, eu não quero saber se é igreja de caicai, de língua de fogo, eu sei como for, não. Aí você vá. O importante é que você vá e que você chegue lá, você não caia, não faça nada. Você fique só ligado de Deus. Pronto, eu vim aqui, Deus te buscar. Deixa ele cair, deixa ele ficar no cascai, deixa ele ficar no xaraixuba, The King, Landebest, não faz, não. Deixa ele fazer o que for. Eu vim aqui só para te procurar, porque eu não estou conseguindo procurar sozinho, te achar. Então eu vim aqui no meio dele. Talvez eu encontre mesmo nas coisas loucas que não o Senhor disse, ó Pai. Ó Pai, o Senhor disse em 1 Coríntios capítulo 1, verso 27 em diante, que o Senhor pega as coisas loucas desta vida para confundir as sábias, e pega as coisas fracas para confundir as fortes, e as coisas vis e vãs e desprezíveis para aniquilar as que são metidas a porcaria nessa terra. Então, eu vim aqui no meio dessas igrejas dos cacá aqui, dos irmãos, eles estão aqui com o negócio de Debeck, Landequim, Landectai e Tchacaraichuba, mas não entra dentro de mim, ó Pai. Mas pelo menos o Senhor me deu um sinal que o Senhor ainda está perto de mim, senão eu já estou lascado com o PCC, com os gays, com os Bolsonaro, com tudo, ó Pai. E se eu não te ver mais, se eu não te ver mais nem na igreja do Cacai, nem mais nada, aí eu estou lascado, ó Pai, eu estou lascado. Então, em nome de Jesus, eu estou aqui nas igrejas dos Cacai, ou nas igrejas da corrente de sal, na corrente dos 8, ou seja, como for, até o Senhor me dar sustentação, Pai. Depois o Senhor me leva para outra das palavras verdadeiras, que nem eu, né? Eu, em São Paulo, o diabo dos PCC, dos gays e tudo, me jogava para um canto, eu ia para Universal, eu ia para Deus e Amor, eu ia para do R.R. Soares, foi a que mais andei, foi a do R.R. Soares, que é culto direto lá durante o dia e tudo, eu ia para a Assembleia, eu ia para todo lugar, e não conseguia ter paz, né? Aí, de repente, Deus já tinha plantado a igreja do Adventista do Sétimo Dia, aí foi quando eu me lembrei, aí eu me converti lá. Então é isso, tá bom? Eu tentei ir para vários lugares e não encontrei, e vi todos os tipos de bagaceira e coisas caídas dessa vida, hein? Aí na igreja Adventista do Sétimo Dia, eu ainda vi uma palavrazinha, eu me converti lá, tá bom? Então,
Vai haver um momento que Deus vai te mostrar a palavra, tá bom? O caminho, tá bom? De volta, tá bom? E se para isso, ele vai fazer o quê? Que nem fez comigo. Parou o mundo com a pandemia, pronto. Deus disse, não dá mais, diabo, não dá mais. Aleluia, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus, não dá mais. Deus disse, não dá mais, diabo, não dá mais. Ó, que eu já estou falando até que nem Deus, pronto. Deus disse, não dá mais, diabo, não dá mais, que tu tá caindo e tá querendo me derrubar aqui, ó, que pronto. Aí eu já estou falando até que nem Deus, pronto. Não dá mais, diabo, a tua macacada e safadeza. Eu estou querendo converter esse homem. Eu já estou querendo falar até que nem Deus aqui, impressionante, tá bom, meu irmão? Não dá mais, diabo, eu estou querendo converter esse homem e tu tá fazendo todas as macacadas para ele não me ver e não me ouvir. Então, eu vou parar os PCC, vou parar o mundo com a pandemia e ele vai se converter de uma forma ou de outra. Aí ele vai se lembrar da igreja adventista sétimo dia que eu coloquei no coração dele, que tu estava encobrindo, que ele nem sabia que existia igreja adventista, e que eu falei através do pastor Luiz Gonçalves com ele, e aquilo ficou plantado no coração dele, e tu tá bloqueando dele com esse negócio de PCC, né? Ele ficava ouvindo as irmãzinhas lá na igrejinha, lá na esquina de dentro de casa. Meu advogado é o meu senhor, ele me defende com o acusador. Aí tu ia com os PCC, com as macumbaria, bloqueava, ele não escutava mais, fazia bagunça de caldo de ovo, de tudo, ele não escutava mais, pronto. Agora eu vou parar até com pandemia, com tudo, e esse homem vai ter que ouvir do jeito de outro, porque o meu compromisso não é contigo não, PCC e diabo, nem com gay, nem com nada não. O meu compromisso é com a vida dele e com a vida dos outros irmãos dele, que são essas princesinhas aqui, que eu amo muito, né? Se eu fosse na onda do diabo, a Maria Massal, a Vitória Souza e todas essas meninas não estavam nem mais perto de mim, porque ele se levanta dizendo que um é macumbeira, que outra é lebiana, que outra é de xarai-chuva, que de caicai, de tudo. Se eu fosse na onda do diabo, eu não tinha mais nenhuma dessas meninas, nem Damari, nem ninguém perto de mim, tá bom, meu? Se eu fosse na onda do diabo, nem pastor Antônio Júnior, nem nada, eu não tinha mais nada. Aí, sabe o que era que eu tinha? Era gay, era cara preta de PCC, beberrão, beber para esquecer os meus problemas e tudo mais. Ou então, tá lá nos quartéis atrás do Bolsonaro, dizendo que ele é Salvador, que ele é o Messias, com a bandeira do Donald Trump amarrada no pescoço. Bom, é isso, tá bom? Mas o Evangelho de Deus não é bandeira de Donald Trump, não, tá bom? O Evangelho do Senhor Jesus não é bolsonarismo, não, tá no quartel, não, e tá lá em Brasília quebrando tudo, não, tá bom? O Evangelho do Senhor Jesus não é tá levando facada de Bolsonaro, nem bala de Donald Trump, não, tá bom? O Evangelho do Senhor Jesus não é tá lá atrás dos Bolsonaro em Brasília. Me diz uma coisa, olha só. Deus disse, ide por todo mundo pegar o evangelho a toda criatura, né? Aquele que for bater a seu salvo, né? Agora aqueles irmãos estão tudo ali nos quartéis em Brasília atrás de Bolsonaro. Como é que ele está pegando o evangelho? De quê? E que tipo de evangelho ele está pegando? Tá entendendo? Então, é o diabo ou não é? Mostra tudo aí, seu. Mostra tudo aí. É ou não é? Ou não é? Seja sincero, você, irmão, que é bolsonarista doente, que você não quer enxergar, mas eu vou falar agora. Agora é Deus que vai falar agora com a espada de Deus gumes dentro de ti. Pronto. Deus disse aqui em Marcos capítulo 16, né? Bom, em João capítulo 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus sofreu gente para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora em Marcos capítulo 16. Ide por todo mundo e pegar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê está condenado. Agora vamos lá, irmão. Se todos vocês ficarem no quartel atrás do Bolsonaro e do Trump aí, e lá em Brasília quebrando tudo, onde é que vai ficar o evangelho sendo pregado lá, e por todo mundo pegar o evangelho? E qual é a mensagem que vocês estão passando aí de Deus para a humanidade, de ir por todo mundo pegar o evangelho a toda criatura? Tá vendo, meu irmão bolsonarista, que não é de Deus, Bolsonaro? Que essa corrente aí não é de Deus?
Porque se fosse de Deus, estava indo pregar o evangelho. Se fosse de Deus, estava indo, meus irmãos, a gente está aqui na Paulista, no mundo todo, pegando o evangelho, é marcha para Jesus, é marcha para Jeová, é canção para Jeová, é adoração ao Rei da Glória, aí sim, aí é de Jesus. A gente está aqui na rua, no cemitério, nas praças e nos hospitais, curando, salvando, dando alimento, dando pão, dando agasalho às pessoas de rua. Aí sim, o Bolsonaro é de Jesus, tá bom, meu irmão? Não, mas não é assim não, né? É só lá nos quartéis, com as camisas do Neymar, rico, bilionário, e Bolsonaro é mito, Bolsonaro, e nas internet, Bolsonaro, mito, capitão, Salvador, isso é de Deus, é corrente de Deus, não é corrente de Deus não, tá bom, meu irmão? A corrente de Deus, a bandeira de Deus é pegar o evangelho a toda criatura, tá bom, meu irmão? A corrente de Deus é pegar a palavra de Deus e passar as palavras de Deus para a pessoa. A corrente de Deus não é passar o Neymar bilionário, né? E os outros jogadores da seleção. Nem fala de Deus. E você é crente de Deus e está com a camisa do Neymar e falando do Bolsonaro na rede social direto. E me diz uma coisa. Aí tu agora vai inflamar os povos que é do Lula e dos outros partidos, de outros políticos. Tu tá com Deus fazendo, tu tá com Deus? Claro que não tá com Deus, né, meu irmão? Se tu tivesse com Deus, tu entrava na internet e fazia isso aqui que não tô fazendo, pegando a palavra. Ou então fazer que nessa menina vinha e dava um louvor, vinha e dava uma mensagem, vinha e passava pelo menos uma flor para a pessoa dizer só Jesus Cristo é rei, só Jesus Cristo é bom, então. Aí tu tá com Deus, tá bom, meu irmão? Agora se tu aparece na internet com camisa de futebol, e com político, então tu não tá de Deus, tu tá com o diabo, tu tá com o diabo que te carrega para lá, tá bom, meu irmão? Usando as coisas de Deus, dizendo que está com Deus, tá bom? Quem está com Deus faz que nem eu aqui. Quem está com Deus faz que nem eu. Eu entro no Facebook, eu posto um bebê, eu posto um periquito, eu posto um papagaio, eu posto a Raina Almeida, Maria Massal, eu posto um salmo, eu posto uma palavra, eu posto uma mensagem. Então isso aqui está com Deus, isso aqui está com Deus, tá bom, meu irmão? Eu vou no Instagram, eu posto uma foto da Maria Massal com o louvor dela, da Raina Almeida, das meninas tudinho, e sai postando com louvor, com tudo. Então isso é que está com Deus, que está com Deus. Ele não tem tempo para Bolsonaro, ele não tem tempo para Trump, não tem tempo para nada não, meu irmão, não tem tempo para nada não. O evangelho de Deus não é Bolsonaro não, né? O evangelho de Deus não é Donald Trump não, né? O evangelho de Deus não é camisa de Neymar não, né? O evangelho de Deus não é carapeta de funk não, né? O evangelho de Deus não é travesti de LGBT não, hein? Pronto. Você não pega a visão se você não quer, então morra com o diabo que o diabo carrega vocês tudinho. Agora quem quiser pegar a visão aí, já pega, já sabe que é Deus que está falando nesse aleijado aqui para falar com vocês. Se não quiser, morra com ele, que o diabo carregue vocês tudinho, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora se quiser, você faz que não faça, olha aquilo ali, ó. Você chega na internet lá, ao invés de postar Bolsonaro e Donald Trump, você posta essas meninas. Aí ele chega me acusando, todos eles. Você parece estuprador, você parece pedófilo. E eu coloco o louvor dela, coloco o louvor de outra, coloco de outra. Não, você é estuprador, você é pedófilo. Não, e eles são usados para dizer isso aí. Então, você, mesmo que eles digam isso, mas você posta o louvor delas tudinho. E enche as máquinas e as redes sociais com louvor de Deus. Não é com Bolsonaro não, é. Evangelho não é Bolsonaro não, é. Evangelho não é Donald Trump não, é. Evangelho não é maquinário não, Evangelho é só a palavra de Deus e louvores a Deus, e glórias a Deus, e Deus abençoe a todos e tudo de bom.